Boa noite, desculpa o atraso, mas estávamos com problema de transmissão pelo YouTube. Estamos tentando agora o Face para nossas inspetorias do interior. Bom, vamos começar. Bem-vindos ao CREA e a mais uma palestra do Terça no CREA. Agradecemos a presença de todos e aproveitamos para dar os parabéns antecipados pelo Dia da Engenharia, pelo Dia do Engenheiro Militar e Dia do Engenheiro metalurgista, comemorados amanhã, data 10. Informamos que no dia 12, próxima sexta-feira, o projeto CREA na Estrada de Palestras Itinerantes, fruto do Terça no CREA, estará com a sua 15ª edição em Arco Verde, na AESA, às 19 horas, apresentando os temas financiamento com recursos sob gestão da Caixa e gestão de pessoas em obras. Pedimos, por gentileza, que deixem os seus celulares no modo silencioso e que perguntas sejam feitas somente após a palestra. Bem, a palestra de hoje tem como tema Soluções construtivas em aço para fundações e estruturas. Palestrante Djaniro Souza, engenheiro civil pela Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, mestre em engenharia civil, com ênfase em estruturas metálicas pela mesma universidade, especialista em engenharia de construção e montagem pela Universidade Federal de Pernambuco, atua principalmente nos seguintes temas: fabricação de produtos e estruturas de aço, consultoria em projetos, engenharia estrutural, desenvolvimento de mercado. Atualmente é coordenador técnico da Gerdau Aços Brasil, responsável pelas regiões Norte e Nordeste. Djaniro, auditório é seu. Boa palestra. Obrigado, Sônia. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do CREA, né? Muito importante, acho muito legal estar de volta aqui depois de alguns anos. Sou mineiro, mudei para Recife em 2004. Acho que logo no início, em 2004, 2005, eu estive aqui no CREA, estou retornando só hoje, né? Depois de tanto tempo. E é bom, né, estar de volta, debater esses temas que eu pelo menos julgo importantes, rever amigos, né? Tenho revisto alguns amigos aqui. E é isso. Eu espero trazer algumas informações interessantes. Eu fui contactado pelo CREA, até porque amanhã é dia do engenheiro metalurgista, né? E a Gerdau foi procurada para poder trazer algum tema que associasse a isso, né? E eu sugeri esse tema de construção metálica, porque envolve as duas pontas, né? O metalurgista, né, que nós estamos tratando de um tema que depende muito do metalurgista, né, que é as estruturas de aço, e o civil, né? Então o setor metal mecânico acho que ficou no meio do caminho aí e achei o tema interessante. Eu trabalho na Gerdau, eu vim para o Norte e Nordeste justamente com o objetivo de ajudar a desenvolver esses mercados de construção metálica voltado para fundações e estruturas. E o meu papel na empresa foi esse, né, desde que eu estou aqui no Nordeste, ajudar pessoas que queiram projetar ou construir com estruturas de aço, estruturas e fundações. Mas aproveitando para apresentar um pouco a Gerdau, que é bastante conhecida de todos aqui, que são engenheiros, né, colegas engenheiros, muito conhecida pelo vergalhão, né, o principal produto ou o mais conhecido dele. Mas a Gerdau hoje já é um conglomerado siderúrgico, né, uma empresa brasileira de origem em Porto Alegre, que já é uma multinacional, né, atua em diversos segmentos, né, construção civil, linha automobilística, linha branca, linha de máquinas, equipamentos e aços especiais. Presente em diversos países do mundo, né, pouca gente conhece e sabe disso. Mas o tema que nós escolhemos hoje aqui foi justamente esse de... Está falhando um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu estou apertando corretamente. Isso, apontei para a cabine. Pronto. Especificamente, os temas hoje vão ser voltados para estruturas e fundações com perfis de aço. A ideia da gente discutir isso, eu queria trazer uma informação para vocês, é que o Brasil é um país que constrói ou que usa muito pouco aço. E a gente queria trazer algumas informações aqui para nós debatermos. Para se ter uma ideia, alguns dados básicos aqui só para nós discutirmos,
nós usamos aí, o Brasil consome as pessoas um valor da ordem de 100 quilos de aço por habitante. É um índice que nós medimos para medir como está o consumo de aço, como é que está a aproximação da sociedade com esse material, aço. 100 quilos por habitante, isso contando tudo. Desde a construção civil, construção automobilística, linha de máquinas, equipamentos, utilidades domésticas, onde o aço pode estar presente, nós contamos e medimos isso, os índices de em torno de 100 quilos por habitante. Países desenvolvidos, países de grande tecnologia, têm índices da ordem de 500, 600 e até 800 quilos por habitante de consumo. Coreia, por exemplo, um país extremamente industrializado, estima-se que tem consumo de 800 quilos por habitante e não tem a matéria-prima que nós temos aqui, né? Então, isso é muito interessante, que os países mais desenvolvidos em termos de tecnologia consomem muita tecnologia, aço é uma delas, e nós ainda estamos em desenvolvimento disso. E eu vou explicar por que eu acho que ainda é muito pouco. Mas onde eu quero abordar seria no tema do nosso mercado de construção. Nós temos índices aí também de que na construção, nós temos índices, falar em edifícios, por exemplo, nem 3% dos nossos edifícios são feitos em aço. Existe uma série de motivos para isso. Mas será que nós temos vocação para isso? Os Estados Unidos, mais de 50%, em torno de 50% de suas edificações são feitas em aço. Na Inglaterra, 70%. Japão, 60 e poucos por cento. Alemanha, 60 e poucos por cento. Não necessariamente quer dizer que, por serem países desenvolvidos, que eles desenvolveram essas tecnologias, que nós devamos ter também um desenvolvimento do mesmo patamar. Mas o que nos leva a refletir e acreditar que sim, eu particularmente acredito que sim, que nós temos potencial para mais, é que a maioria de vocês conhece, mas é só para revisar, a matéria-prima básica para se fazer aço é o minério de ferro, né? O elemento ferro, o aço é uma liga metálica de ferro, carbono e uma série de outros elementos de liga, mas principalmente o ferro. E o Brasil é o dono das maiores jazidas de minério de ferro do planeta, né? A maior delas fica lá na Serra dos Carajás, no Pará, e a segunda maior no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. Então nós somos um país que extrai esse minério de ferro e exporta, e compra a tecnologia de outros países, né? Essa é a nossa sina ainda, né? Por décadas nós somos assim. Então nós produzimos todo o minério de ferro do planeta, né? Todo não, mas nós somos o principal produtor e mandamos para fora do Brasil. E nós precisamos evoluir nisso, né? Nosso pátio de produção, né, siderúrgico, está bastante equipado. Nós temos condições de fazer diversos elementos de aço de diversos portes que toda a indústria necessitar. Isso já há décadas, porque o governo nacional, porque a maioria das grandes siderúrgicas brasileiras iniciou como estatal, o governo fez o seu papel décadas atrás de construir siderúrgicas para desenvolver a construção em aço no Brasil, que essas siderúrgicas acabaram todas praticamente privatizadas, e houve um desenvolvimento muito grande em termos de produto. E finalmente, em termos de indústria e serviços, né, nós crescemos muito nos últimos anos. Nos últimos 12 a 15 anos, nós mais que duplicamos a capacidade produtiva das indústrias de estrutura metálica no país. Hoje, praticamente, no momento que nós vivemos dificuldade, a ociosidade é muito grande, né? O Centro Brasileiro da Construção em Aço estima que em torno de 40% apenas da nossa capacidade produtiva hoje está ocupada. Mas isso nos dá um ânimo para um movimento de mercado, nós estamos preparados para quando ele acontecer. Enfim, mas isso aí é um apanhado geral sobre o aço e sobre os materiais. Meu primeiro tema que eu queria tocar com vocês hoje seria o caso das fundações com estacas de aço. As estacas de aço não são novidade, há décadas nós usamos no nosso país, mas basicamente, né, o que nós sempre usamos para nossas fundações, quando elas são estacas metálicas, eram os trilhos, né, normalmente usados, né, de ferrovias desativadas que nós usávamos de forma isolada ou composta para cravar e usar como estaca. Perfis soldados a partir de chapa. Existiam séries com chapas, inclusive, que não passavam em testes de qualidade em termos dimensional e eram utilizados como estacas, e alguns perfis laminados mais pesados, um outro tipo de padrão, que era utilizado no mercado nacional. O que é curioso em relação a a aplicação desse tipo de material como estaca, e sempre atendeu muito bem a engenharia, é que, primeiro, em termos de capacidade de carga, era uma capacidade de carga estimada, né, até por uma série de características. Por exemplo, trilho usado
Qual é o limite de escoamento do trilho? É um patamar. Mas eu não posso usar aquele limite de escoamento do trilho porque eu não tenho a garantia, porque o material reutilizado, se aquela resistência vai ser a garantia do meu projeto. Então, se utilizava, era de um certo consenso da engenharia de fundações usar uma certa tensão em cima desses materiais, porque você não tem a mesma confiabilidade de um produto novo na siderúrgica. E servia para trilho, servia para superfícies soldados e laminados, que usavam-se aços de média resistência. Então, quando se projetava estacas, né, quem é do setor e conhece bem aqui, se usava uma certa tensão aí nesse material, é o suficiente, é o que eu vou usar. Quando estou falando aqui de elementos que são utilizados como uma estaca, né, que vão ainda interagir com o solo. Quando chega em 2002, a Gerdau coloca no mercado os perfis laminados de alta resistência. Isso muda o patamar, né? Quando você tem uma siderúrgica que produz um material de altíssima resistência, uma qualidade muito superior, mas com limite de escoamento maior, a indústria quer que se use esse limite de escoamento para que tenha um desempenho melhor, né? E aí houve um choque com a engenharia de fundações, porque queria ter provas de que poderia avançar naquela capacidade de carga, né? E sua interação com o solo. Então aí nós tomamos providências desde a época de 2002, quando esses materiais entraram no mercado, até recentemente. Aqui nós falamos em 100 provas de carga, mas foram muito mais que isso. Esses foram os primeiros anos para poder mostrar para a engenharia de fundações, através de provas de carga, ou seja, eu insiro a estaca no solo, faço todos os meus testes, comprovo até onde eu posso ir com aquele material, naquele tipo de solo, né, que é importante isso, e aí eu começo a ter subsídios para a engenharia de fundações utilizar aquele material no seu melhor desempenho. Nós fizemos isso ao longo dos anos. Não vou entrar muito no detalhe disso, mas é só para chamar a atenção, né? Tá na horizontal aqui, mas desculpem, porque é uma forma que nós divulgamos no nosso manual técnico de estacas metálicas, mas é só para exemplificar, por exemplo, em alguns mercados como Recife, né, nós temos estacas aí que passam de 40 metros, assim como em Santos, já em Salvador nós temos estacas mais curtas, mas o que mostrar que em diferentes solos de diferentes estados brasileiros, em diferentes condições, nós fizemos essas provas de cargas para entender como é o comportamento desse material, né, inserido nesses solos. E aí nós passamos de uma capacidade de carga que era estimada, que era um consenso apenas de engenharia, para uma carga admissível que eu atestei, né? E aí eu começo a usar o que vinha na norma da própria engenharia de fundações, a 6122, que diz o seguinte: não, se eu vou atestar a capacidade do meu elemento estrutural que vai ser usado como estaca, eu posso utilizar a norma de referência, no caso a NBR 8800. Então no nosso manual técnico tem isso, nós pegamos a formulação para um elemento comprimido que tem na NBR 8800, fizemos nossas adaptações para a norma de fundações, para o caso de estacas, e fizemos aí a nossa tabelinha lá do manual para entender a capacidade de carga do elemento estrutural e ver o desempenho que nós podemos ter na interação com o solo. Chamando sempre a atenção, né, que quando se fala em corrosão de estacas metálicas, o que a norma traz é que você tem que, ao projetar, considerar que vai ter um desconto na superfície, né? Vai ter uma corrosão superficial, e a gente considera essa sobreespessura no projeto. Essa sobreespessura, eu não vou entrar muito no mérito, eu gostaria, até porque é interessante vocês entenderem um pouco mais, mas o tempo é curto. O mecanismo eletroquímico, né, do processo de corrosão, não vou entrar muito no mérito, mas é só para entender que existem dois elementos fundamentais para que o mecanismo eletroquímico se acione, que é um elemento oxidante, na maioria dos casos é o oxigênio, e o ar também e a água também é fundamental no processo. Se eu não tenho a água ou o elemento oxidante, que pode ser oxigênio ou outro tipo de elemento, mas na maioria, nos solos naturais é o oxigênio, eu paro o processo de corrosão. Então essa questão da sobreespessura, ela funciona bem, porque você tem uma aeração, uma troca de ar até 1,5 m e tal, depois o ar vai ficando cada vez mais rarefeito, e mesmo que eu tenha água, o processo de corrosão se estanca. Tá? Essa foi a premissa que foi utilizada para considerar a questão da corrosão e sobreespessura. Até 2010, na versão anterior da norma de fundações, se considerava 1,5 mm da superfície, que eu descontava para reduzir a capacidade de carga em função da corrosão ao longo da vida útil, e hoje, na maioria do solo natural, é 1 mm que eu desconto da superfície, e para outros tipos de solo agora eu tenho outras espessuras que são consideradas. Isso influencia, claro, na capacidade de carga do elemento estrutural.
Enfim, e aí nós montamos uma tabelinha no nosso manual. Às vezes há uma discussão, né? Ah, mas essa carga que está aqui é muito alta. Não, essa carga que está ali é uma carga do elemento estrutural em certas condições no solo. E é claro, a avaliação tem que ser geotécnica, né? A interação com o solo. Eu trouxe um exemplo aqui só para mostrar como houve uma evolução muito grande a partir do momento que nós começamos a levar um pouco mais de engenharia e discussão para a norma de fundações e para entender. Essa aqui é uma prova de carga que tem no nosso manual técnico, né? São duas estacas em duas obras diferentes em Bertioga, no interior de São Paulo. Desculpa, duas estacas na mesma obra. Usam uma estaca com perfil HP 250 por 62, que não está habituado, é uma seção H de 25 por 25, né, em termos de dimensões externas, e 62 kg por metro. Só para vocês terem uma ideia da evolução que nós conseguimos, né, com essas provas de carga e entendimento, nós cravamos a estaca no solo, fizemos uma prova de carga estática e chegamos a uma carga que aquela estaca poderia suportar ali, que é a carga de projeto, de 120 toneladas naquele elemento estrutural. Pelos critérios antigos que nós usávamos, quando eu falei com uma tensão admissível que se empregava, a engenharia de fações dizia que eu podia usar só 72 toneladas num perfil desse. Eu, pela prova de carga, eu mostrei que eu posso usar 120. Que para esse caso específico, estaca trabalhando por ponta, assentada em rocha, que eu posso chegar no elemento estrutural, calculando pela NBR 8800, né, 120 toneladas. Enfim, só para mostrar uma evolução, é claro, isso descontando 1,5 mm, que era da norma anterior. Na norma nova, descontando 1 mm, eu posso chegar a 137 toneladas, teoricamente, no elemento estrutural. Claro que depende das condições de interação com o solo, mas já é um avanço muito grande, né? E passamos a viabilizar obras com estruturas, com estacas cada vez mais leves e interessantes de acontecer. Uma outra evolução que aconteceu, que foi muito interessante, quem está habituado aqui em Recife, né, engenharia de fundações ou execução de obras já está habituado com isso, são as estacas de seção variável, né, uma sacada muito interessante, inteligente, até que já era empregada lá fora, mas também foi uma sacada dos engenheiros Alexandre Guzmão, aqui de Recife, e Urbano Alonso, de São Paulo. Claro, né, está aqui o comportamento da estaca, resistência por atrito lateral e por ponta. E, claro, em determinadas condições de interação com o solo, em que eu tenho basicamente a estaca trabalhando por atrito lateral e bem menos por ponta, normalmente aqui a resistência de ponta fica numa faixa aí no máximo 30% da resistência da estaca como um todo, eu tenho uma estaca meio que flutuante, né? Quer dizer, eu tenho uma resistência por atrito lateral, dissipando, então eu posso raciocinar o seguinte: se eu estou aplicando a carga no topo da estaca, e essa carga vai se dissipar para atrito lateral, e o que chega à ponta é bem menos, em termos de esforço normal. Então eu poderia variar a seção da minha estaca de tal forma que eu reduzo o consumo de materiais. Da mesma forma que nós raciocinamos para pilares de edificações, né? A seção pode ser robusta no primeiro pavimento, na base, e mais esbelta em cima. Esse mesmo raciocínio foi adotado para a estaca, e só foi possível isso porque existe uma série de perfis laminados na linha de produção da Gerdau. Por exemplo, esse aqui é um perfil H de 30 por 30 aproximadamente, com 125 kg por metro, que tem uma área lateral praticamente igual a uma estaca 15 kg por metro mais leve. Igual ao mesmo período de uma outra estaca ainda cada vez mais leve. Então eu consigo fazer uma emenda entre esses elementos diferentes, né, de diferentes pesos, mas com seções semelhantes. Se eu consigo fazer a emenda, eu consigo reduzir drasticamente o peso dessa estaca. Um pouquinho de história, né, conversando com algumas pessoas aqui, falando, e aquela obra lá, obra antiga já. Essa aqui foi a primeira prova de carga com estaca de seção variável, nós fizemos no Brasil, né, conduzida brilhantemente aqui pelo engenheiro André Campelo, né, da CEF, fez a prova de carga, cravou e fez a prova de carga. Você vê um perfil geológico muito comum aqui em Recife, né, resistência às vezes baixa, né, alguns picos de bancas de areia que você tem que atravessar, porque se você para a estaca aqui nessa camada mais resistente, mas pela compressão você pode comprimir essa camada ruim que fica aqui abaixo de argila, mole e tal. Então a estaca metálica vai até lá embaixo, atravessa a camada mais duras. E aí nessa obra ali no caso José Estelita, né, da Muro do B, foi feita a prova de carga. Eram estacas aí que estavam previstas cargas da ordem de 220 toneladas. Então no ensaio, na prova de carga, nós levamos aí a 478 toneladas, né? O André Campelo levou lá na CEF. E é interessante o resultado, né? Aplicou a carregamento, quando descarregou,
um residual aí da ordem de 4 milímetros de recalque, praticamente nada, em 40 metros de estaca, né? Desempenho excelente. E o resultado para o empreendedor, né, para a Moura do Bey, que é quem executava a obra, o projeto, né, pensado inicialmente, né, para 220 toneladas, era um perfil HP 310-125, ao longo de toda a estaca, uma estaca que pesava 4.750 quilos, né? E com a seção variável ela baixou para 3.800 quilos, quer dizer, uma redução de 20% em consumo de aço. A partir dessa prova de carga, em todo o país, aqui em Pernambuco principalmente, quase todos os prédios, você vê ali em Boa Viagem, são estacas de seção variável, porque o desempenho é comprovado e você tem uma redução do consumo de materiais muito interessante. Para não ficar só nisso, né, nessa teoria de que funciona realmente essa premissa da seção variável, do esforço normal variando ao longo do comprimento da estaca, nós fizemos uma prova de carga instrumentada lá em Santos, conduzida pelo engenheiro Urbano Alonso. A ideia é instalar alguns strain gauges, né, medidores de deslocamentos ao longo da estaca, da profundidade da estaca, para ver como era o comportamento, né? E aí a preparação da estaca para isso, né? Você prepara a superfície, instala os strain gauges, coloca uma chapa aqui para proteção, né? Porque para não arrebentar os cabos ao longo da cravação da estaca. Isso aqui já é o tempo é curto, mas já é o final do ensaio. Essa linha azul aqui mais clarinha, tá? Para quem não está vendo, já é o estágio final do carregamento na prova de carga. Foram aplicadas 350 toneladas, né, no topo da estaca, e essa é a medição do strain gauge. A uma profundidade de 20 metros, o que tinha aí era um pouco 200 toneladas de esforço normal que essa estaca mobilizava. Ou seja, depois aqui aos 35 metros só 150 toneladas, e lá na ponta da estaca o esforço normal era aí da torno só de 20 toneladas. Ou seja, aquele comportamento que foi teoricamente previsto está comprovado através da prova de carga instrumentada. Essa prova de carga deve ter sido feita lá em 2006, por aí, e até hoje, né, esse efeito é trabalhado. Uma outra evolução em relação às emendas, né? As emendas são um ponto bem interessante que gera um pouco mais de trabalho na execução das estacas metálicas. E aí nós mudamos o conceito também, que ali você teria que adquirir chapas para fazer as emendas das estacas, porque as barras são vendidas com 12 metros, né? Às vezes a estaca chega a 40, 50, você tem que fazer emendas. E as emendas, nesse caso perfil laminado, até com a ideia de aproveitar o máximo possível do material e não ter perdas, esses perfis são cortados e do próprio perfil são feitas as emendas, né? De talas de aba e de alma são cortadas e soldadas para fazer a continuidade das estacas através de emendas. O que eu queria chamar a atenção, que é um ponto que tem muita discussão na engenharia de fundações e para desmistificar algumas coisas também, essa é uma foto de uma estaca em obra, provavelmente obra sua, né, André? E você tem aqui a estaca, o próximo elemento que vai ser içado para fazer a emenda. Ele já tem aí as talas de aba soldadas e as talas de alma também. Então você ergue, encaixa esse perfil no perfil que já está cravado, faz as soldas de composição aqui de topo, que a norma pede isso, né? O consenso da engenharia de fundações, e está pronta a sua emenda. Há uma discussão na engenharia de fundações que não deveria erguer com 4 talas, assim com 2 ou com uma, depende do consultor, depende da empresa, porque quanto mais talas erguidas previamente, menos solda de topo eu faço. Mas não tem problema nenhum, a produtividade que é o interessante aqui. Nós temos no nosso manual técnico a capacidade de carga da emenda, considerando como critério que a capacidade da emenda seja superior à capacidade estrutural do perfil. Como critério nós adotamos isso. E se você erguer o elemento superior com as 4 talas, você consegue essa resistência de emenda tranquilamente, mesmo com menos solda de topo a ser executada. Nós também temos uma preocupação muito grande, nós andamos discutindo muito isso, principalmente com consultores como Alexandre Guzmão, Dilson Teixeira, que há uma diferença muito grande de padrão, né, entre as empresas de fundações, né? Tem empresas que têm um padrão excelente de altíssimo nível e outras que deixam a desejar em alguns fatores em relação às soldas. Então nós tivemos uma preocupação de criar tipo um checklist para quem vai executar obras, né? E acompanhar a obra, que há uma discussão muito grande, assim, a solda resiste ou não resiste, qual é o comprimento da tala, qual é o tempo que eu posso cravar depois que eu fiz a solda, uma série de questões são feitas, mas assim, ó,
para garantir que uma emenda ela tenha a resistência que ela foi pensada e projetada, o importante é que os parâmetros de soldagem sejam coerentes, no mínimo. Parâmetros podem até variar de uma empresa para outra e tal, mas a velocidade de soldagem é importante, a corrente adequada, a tensão adequada, todos os parâmetros, velocidade e tal, tudo isso tem que ser bem cuidado, né? E nós percebemos que é um padrão muito diferente entre as empresas, então nós criamos um checklist para quem for executar a obra, acompanhar e discutir isso, né, conosco e com o pessoal da engenharia de fundações. Só para chamar a atenção disso, a gente tem uma preocupação não só de vender, né, um material para esse setor, mas também de trazer uma qualidade, inclusive, das emendas. É muito pouco comum isso aqui em Recife, mas eu trouxe também para ilustrar que existem mercados que nós atuamos fortemente também com contenção. São Paulo, por exemplo, essa é uma solução para quase todas as obras. Aqui nós não fazemos subsolo, até pela presença de água, mas São Paulo é muito comum, se faz 3, 4, 5 subsolos com essa solução de perfis pranchados, né? Se crava o perfil e colocam tirantes e vem com placas pré-fabricadas de concreto ou até com armadura mesmo, com forma e concreto moldado no local. Excelente solução. E você fica com uma parede bastante esbelta. Em São Paulo, o metro quadrado é muito caro, então você tem que ter uma contenção com a parede bastante fina, muito comum isso lá. Quando tem presença de água, né, nós temos alguns casos aí em regiões que tem equipamentos para executar as soluções em estacas secantes, que são estacas, um tipo de equipamento de hélice, né, adaptado com um tubo, para que você faça as estacas, coloca uma armadura aqui em perfis e depois faz as estacas adjacentes para poder fazer a vedação. Importante chamar atenção para isso. Não só houve uma mudança em relação ao material em si, né? Já começa a sair do mercado o trilho, o perfil soldado, o laminado mais pesado, entra o laminado mais novo, com certificado de qualidade, com grande produtividade, e aí vem a engenharia de fundações, as empresas começam a investir em equipamentos de maior produtividade também, porque você leva um material de maior qualidade. Eu sempre repito isso, nunca vamos deixar de ter um martelo de queda livre, enrolo, que tem certas regiões distantes em que vão ser necessários, né? As estacas metálicas são bastante leves, então alguns martelos de queda livre com o peso do pilão conseguem executar, mas a evolução era necessária, né? E hoje, aqui em Recife, várias empresas já têm equipamentos hidráulicos de grande produtividade, muito à frente dos martelos de queda livre, e também já tem os martelos hidráulicos vibratórios, que em vez do impacto, né, você acopla, né, a CF mesmo tem isso, acopla na cabeça da estaca e empurra essa estaca no solo. Então mudou-se também a qualidade e a produtividade da engenharia de fundações em função de novos equipamentos que foram adquiridos, investimentos feitos pelas empresas de fundações. Só para exemplificar, reforço o que eu acabei de dizer, que é interessante na estaca metálica, que por ser uma estaca extremamente leve, né, e você precisar de um pilão muitas vezes não muito pesado para utilizar, você consegue utilizar em qualquer região do país, você consegue executar uma estaca metálica, consegue cravar com equipamentos de queda livre. Então, obras pequenas também, mas trouxe algumas obras grandes também, vultuosas, só para mostrar que a solução pegou mesmo e desenvolveu, incorporou. Estaca metálica é uma realidade, e aí algumas obras, né, terminal do Porto do Iaçu, 54 mil metros com estacas 610, estacas de mais de 150 quilos por metro. Parque Olímpico no Rio de Janeiro, Vale. Essa aqui é uma obra bem interessante, duplicação da ferrovia aqui ao longo do Maranhão até o Pará, né, a ferrovia Carajás. Até agora, essa está desatualizado, mas tem mais de 60 mil metros de estacas fornecidos, estacas metálicas, num projeto que era 100% em estaca raiz, não mudamos para estaca metálica. Metrô de Salvador, Avenida Viamangue, não são 90 mil metros de estaca, né? Boa parte disso aqui é o caminho de rolamento do equipamento, né? É muito interessante isso, com o próprio perfil metálico também, além de ser estaca, se cravar as estacas, e, né, na cabeça dessas estacas se compunha um tabuleiro de perfis metálicos para caminhamento do equipamento, e por aí ia cravando ao longo do mangue, cravando não, inserindo, porque extremamente mole, ágil, você só inseria o perfil e empurrava para dentro do mangue, mas foi uma obra muito interessante, foi mais de 90 mil metros em termos de materiais. Essa é eu trouxe isso aqui como um caso bem interessante que tem acontecido. Quando eu cheguei em 2004, todos os consultores me diziam isso: a estaca metálica é a última solução que nós pensamos, que é cara.
né? E tenho a satisfação de comentar que até em projetos que eram pensados em hélice contínua, hoje a gente consegue colocar uma estaca metálica. Parece um disparate, mas não é. A hélice contínua é uma solução extremamente barata e rápida, né, de grande produtividade. Só que quando você tem um elemento, muitas vezes um caso como esse, em que você tem a ponta do perfil em rocha, né? Você consegue ter uma estaca de elevada capacidade de carga e você tem perfis bastante esbeltos de 25 ou de 31 centímetros de seção. Você tem blocos com redução muito grande comparado com a hélice contínua e a produtividade muito grande do que as empresas e fundações têm hoje com equipamentos hidráulicos. Então, muitas vezes, em obras como essa aqui, você consegue mesmo uma estaca metálica se mostrar competitiva frente a uma solução em hélice contínua. Então é interessante isso, porque quando cheguei em Recife, a partir de 35, 40 metros é quando eu converso com você. É assim que as consultoras conversavam com a gente. E hoje, com 12 metros, com 10 metros, nós somos chamados para conversar, que pode ser que seja interessante. Bom, o tempo é curto, eu já vou para o segundo tema. Estou falando num ritmo muito acelerado. Só fala no microfone, porque tem transmissão, aí que o pessoal consiga... A preocupação do engenheiro civil, que é responsável pela edificação, certo? É a questão da verticalidade da estaca metálica, tá certo? Mas pelo que eu pude observar, o que é importante na estaca metálica aí é o atrito lateral e não a resistência de ponta. Então, para o engenheiro responsável pela parte edificação, é melhor contratar nosso amigo pela resistência da ponta dele e ir embora, tá certo? Porque o atrito lateral suporta. A resistência de ponta não é o importante na estaca metálica. O importante ponderação, mas olha só, o atrito lateral, na grande maioria dos casos, o atrito lateral é que vai ter, exatamente, mas em certos casos, a ponta é quem impera. Pode sair, em alguns casos de solo, essas provas de carga mostraram isso, ao embutimento da ponta da estaca. E aí você consegue, com a prova de carga você consegue ver isso. E aí nesse embutimento, claro, o atrito lateral vai ter uma colaboração, claro que sim, mas há um embutimento na ponta. Quando eu falo em ponta, preponderantemente, em termos de resistência, você consegue ter uma resistência maior, o atrito lateral está contribuindo e a ponta se pega bem mais do que pega numa estaca como aquela de seção variável, que é pouca coisa de ponta e o atrito que mobiliza. Mas continua tendo a contribuição do solo. O que muda é que preponderantemente fica a ponta. Mas o atrito lateral ainda continua contribuindo e a verticalidade da estaca também é garantida. Também é garantida. E, inclusive o dela dentro do bloco, né? Que é muito interessante. O bloco também está ali para fazer esse papel. E aí você consegue. E tanto é que essas estacas, né, são poucas as experiências, nós estamos ainda fazendo ensaios em estacas curtas com cargas para edifícios mais altos, né? São poucos os casos. Uma delas que a gente está estudando, até o comportamento, e funcionou muito bem, fizemos prova de carga e tal, são torres eólicas, né? Que é um caso mais complexo do que esse. Você tem uma torre eólica, alturas elevadíssimas, né? E você tem uma base toda em estacas metálicas, que tem muita coisa trabalhando por ponta, e você tem que estar bem embutido dentro daquele bloco ali e garantir essa verticalidade e essa trabalhabilidade. E funcionou muito bem. Tá? Tem funcionado muito bem. Tá? Mas a gente pode até discutir mais no debate. Deixa eu seguir com esse tema e a gente conversa mais. Subindo para as estruturas, né? Chamar a atenção um pouquinho, eu estava falando um pouco de estrutura, né? Trazer um pouquinho de história. Eu vinha falando que outros países do mundo desenvolvidos usam muito a tecnologia. Isso começou lá na Inglaterra, né? Esse é o primeiro registro de obra de construção metálica no mundo. Na época o aço ainda nem existia. Na época era feito no condado de Coalbrookdale, na Inglaterra. Eram feitos em ferro fundido. Ferro fundido era um material ainda muito duro, alto teor de carbono. E em função de ter um alto teor de carbono, porque naquela época não se havia tecnologia para canteiro, só para montagem, né? Mudava-se o conceito, né? Isso já vinha de 1800 e alguma coisa, mas em 1930 realmente os americanos mostraram que é um sistema viável e que eles usam muito ainda até hoje. Mas
nós experimentamos isso nos últimos anos no Brasil. Embora nós não é muito frequente, se você andar por Recife ou qualquer outra capital, você não vê construções metálicas muito frequente, não é fácil ver, mas já se vê bem mais nos últimos 10 anos do que se via no passado. Cresceu muito essa aplicação desse material. E uma das primeiras questões que eu queria colocar aqui, né, brevemente, que a gente pode discutir no debate depois, uma das primeiras perguntas que me fazem sempre é: mas é viável construir em aço, né? Então, eu vou começar já falando disso, né? O que é viável, né? Viável economicamente, por exemplo, construir em aço. Existe uma cultura muito grande, né? Nós somos um país que não construímos em aço, de imaginar que a construção metálica um dia vai decolar no dia que a estrutura metálica tiver o mesmo custo que a estrutura de concreto. Nós temos 3% das edificações feitas em aço, né? Por quê? Né? Por causa do custo. Eu tenho a impressão de que nunca vai ser o mesmo custo. As tecnologias são completamente diferentes. O método construtivo, quem teve a oportunidade já foi de uma siderúrgica dessas integradas que fica lá em Minas, que faz aqueles perfis, fazem chapas. Uma tecnologia muito grande, são indústrias gigantescas. Eu não tenho como chegar a um patamar de disputar, com a estrutura de concreto, né? Tem um custo baixo realmente de fazer. O que muda é o conceito. Né? Eu tenho um custo, eu tenho um sistema, uma tecnologia diferente de construção que me traz um custo a mais, mas que pode valer a pena para certos tipos de empreendimentos que eu preciso fazer. Vai me trazer outras características. É claro que eu consigo, às vezes, chegar num custo equivalente, mas ela me traz outras características. Né? Fazer uma comparação bastante simplificada, até um pouco grosseira, mas alguém aqui nessa sala ainda tem um celular daqueles Nokiazinho comuns? Praticamente todo mundo tem smartphone. Agora, quanto custa um Nokiazinho que ainda tem no mercado? Quanto custa um smartphone? Né? Só o iPhone, o mais barato é R$3.000. O mais barato, né, da linha iPhone. Então, assim, uma tecnologia dessa, por quê? O que você tem nesse equipamento que você te faz pagar, né, R$1.000 no mínimo aí nesses smartphones? Né? Ele traz outros benefícios que você consegue falar da mesma forma dos celulares antigos. Claro, é uma comparação meio grosseira, porque são elementos até muito parecidos, né, de estruturas e tal, mas é o conceito que é diferente. Se constrói em aço com outros objetivos. O custo não vai ser o mesmo. É diferente. Tá? Então ele se torna viável, como é esse caso aqui do Hospital Mater Dei, lá em Belo Horizonte, por exemplo, porque ele tem um sistema que é bem mais rápido, né, que tem menos desperdícios, que tem outros benefícios, uma estrutura muito mais leve, que você consegue fazer em certas regiões com uma facilidade muito grande, sem desperdícios de materiais e tal, e os controles muito melhores. E são esses benefícios que se coloca na ponta do lápis, se faz a conta. Se eu antecipar uma obra em 6 meses, em 8 meses, quanto isso gera de menos gastos de indiretos, né? E de retorno de investimento quando você tem um empreendimento como esse, que quanto mais cedo terminar, mais cedo eu tenho, por exemplo, leitos disponíveis para eu poder ter um retorno de investimento. Esse que é o conceito. Né? Imaginava-se que por nós termos um déficit habitacional gigantesco no Brasil, a estrutura metálica é a solução, por exemplo, para resolver o problema habitacional. Pode ser, mas nem todos os empreendimentos vão ser interessantes de fazer em aço. Isso tem que ser bastante entendido. Agora, um hospital, um shopping, um prédio comercial e até residências também, claro, podem ser feitos. Mas depende de cada negócio, depende de cada situação. Mas esse é o conceito desse sistema. Eu consigo fazer mais rápido e eu trago uma série de benefícios. E aí ele se torna viável economicamente. Agora, mas só chamando a atenção que não é só a questão do vão é interessante, fantástico. Agora, eu tenho um prédio como esse em que os vãos não são 25 metros, igual a sua, são vãos de 12 metros, de 10 metros, e a metálica se mostrou viável. Esse que é o conceito. O que o seu projeto pede? O resultado que o seu projeto pede é que você olha e fala, dá para fazer metálica ou não dá, e que custo? E um outro conceito muito interessante é que quando se pensa a estrutura no Brasil, arquitetura pelo menos, pensa no concreto. Quando você vai transformar para metálica, não é viável, não é interessante.
Ah, claro, não é à toa que não vai de 90%, porque ele resolve os problemas. Mas tem certos empreendimentos que ele poderia estar melhor resolvido, e não está. Né? Então esse é o primeiro conceito. Eu faço uma estrutura mais rápida, uma estrutura mais leve, e eu tiro benefícios disso. Esse é o conceito do sistema. Né? E aí eu consigo até, economicamente, me tornar viável. Olha um exemplo aqui em Recife, talvez não seja a melhor obra em termos de tecnologia, mas é um grande exemplo em termos de viável economicamente. É uma obra de 2008, Atacado Presentes ali na Torre, todo mundo conhece essa loja, né? Essa era a loja antiga, aqui era o estacionamento, ergueram um prédio aqui, numa metálica no estacionamento, depois vieram com a estrutura metálica sobre a loja existente. Ele conseguiria fazer em todos os sistemas construtivos em princípio, desde que ele parasse a loja e demolisse a loja. Ele pensou em fazer em pré-fabricado de concreto, mas as peças eram muito pesadas, poderia ter um desastre aqui, porque ele falou assim, eu não quero fechar a loja um dia sequer. E ele fez a estrutura metálica, veio para cima da loja, está aqui a foto, a loja funcionando, a estrutura em cima, sem fechar um dia sequer. Eu não posso dizer quanto que é o faturamento diário que ele me disse do Atacados Presentes, que eu estou falando uma informação sigilosa e estratégica de um empresário. Mas o que ele economizou de fazendo estrutura metálica sem parar a loja um dia, uma das soluções ele é parar 2 meses a loja. 2 meses parado, conta 0 parado, em milhões era um negócio absurdo. Então assim, essa obra, ele fazer em metálica, ele deve ter ficado aí 8, 10 vezes mais barato. Né? Então são conceitos que não são perceptíveis por muitos. Tá? E nessa obra grande, né? Vamos imaginar, isso é muito comum de acontecer. O sujeito tem a casa velha, um apartamento, quer quebrar uma parede, né, que suporta cargas e de repente colocar um elemento estrutural no lugar. Bota um perfilzinho. Quanto que custaria se eu fizesse em concreto? 50% desse valor, sem dúvida, nesse caso aqui. Agora, imagina dentro da sua sala, você sai da palestra agora, o cara está lá colocando forma, né, armadura, forma, concretando, chega de manhã e a sala está suja e tem poeira e tal. Isso aqui você vai na hora do almoço, em casa o soldador vai lá, colocou a viga, soldou, você paga e ele vai embora. Né, o custo da conveniência. Então, são conceitos diferentes. Né? Não é uma barata, são conceitos diferentes. Claro, se você está fazendo um empreendimento residencial, sei lá, tal, edificação, meu core business disso aqui é a construção. E eu tenho uma estrutura que me custa 30% comparado a uma estrutura de concreto e isso vai impactar no seu empreendimento, é uma coisa. Agora, se você tem um negócio, igual aquele da Atacados Presentes ou do Hospital Mater Dei, em que a estrutura em si, ela custa menos de 20% do empreendimento. Porque só de equipamento que esse hospital carrega é um negócio vultuoso. Mas eu pago 30% a mais numa estrutura metálica, mas ele me antecipa em 6, 8 meses e eu recebo milhões e milhões de retorno de ter só do cara antecipar essa construção aí, o Neymar fazer a cirurgia dele lá, que foi aí que ele fez a cirurgia para ir para a Copa, quanto que não deu retorno de investimento para esse dono desse hospital? Então são conceitos diferentes. Né? São variações do sistema em aço que você pode pensar, cada obra você pensar a solução. Agora, serve para alguns empreendimentos e para outros não fica interessante. Então, cada empreendimento é uma discussão. Aí se decide pela solução técnica. Né? Queria lembrar que hoje está bem mais acessível, né? Como eu comentei ali, nós entramos com perfis laminados no mercado nacional. Tem uma disponibilidade muito grande hoje de perfis de diversos tipos, de elementos de ligação com facilidade muito grande. Mas o que eu quero chamar a atenção é isso aqui, né? Sistemas de estabilização, fabricação e montagem. Esse aqui é o ponto-chave de uma construção metálica. É você entender o conceito daquela estrutura. O que nós fazemos hoje, na grande maioria dos casos, é uma arquitetura pensada para o concreto e tentativa de adaptação para a metálica. O custo vai lá para cima, né, e não se resolve em todos os problemas. E aí dá problema de corrosão, aí dá problema com seguradora, questão de incêndio e tal. A estrutura tem que ser pensada num conceito da metálica. Eu quero fazer um prédio novo. Já começa a pensar na metálica.
Onde uma alternativa, mas não é uma alternativa em que eu tenho uma arquitetura travada e é isso aqui, não. Então, se for em metálica, qual arquitetura? Tem que pegar um arquiteto com muita habilidade. Qual arquitetura proposta para fazer em metálica? E aí sim você pode ter um desempenho bem interessante dessa estrutura, se você tiver isso. E é muito interessante também você sempre pensar onde você está, né? Porque a indústria local tem que ter capacidade para fazer as soluções técnicas que você está pensando. E hoje tem essa acessibilidade, né? O que você pensar, eu vou mostrar de solução técnica hoje disponível, as indústrias estruturometálicas em todas as regiões do país conseguem atender. A evolução desse sistema construtivo nos últimos anos também passou por um ponto-chave, né? Um dos principais pontos e fundamentais para esse desenvolvimento são os sistemas mistos. Só para conceituar o que é sistema misto, porque às vezes se confunde, né? Imagina-se que só de misturar concreto e aço numa construção já é um sistema misto, não necessariamente, né, o que nós chamamos de sistema misto. Sistema misto, nós temos uma definição muito interessante do professor Gilson Queiroz, da UFMG, que é um dos principais especialistas de construção mista no Brasil. É um sistema em que eu tenho um perfil de aço que trabalha em conjunto com concreto, por aderência, por meios mecânicos, por atrito, repartição de cargas, de tal forma que eu formo um elemento único que eu chamo de elemento misto. Por exemplo, esse elemento aqui que é uma laje mista. Todo mundo chama no mercado de steel deck. Steel deck é o nome de um dos fabricantes, um dos produtos do fabricante pioneiro do Brasil. Mas é uma forma metálica, está aqui. É um perfil metálico na forma de forma. Não é uma forma convencional como essas de telhas de cobertura. É uma forma que tem dimensões preparadas para trabalhar como laje. Essa forma ela vai interagir com o concreto de tal forma que eu crio um elemento único que eu chamo de laje mista. A armadura positiva ou armadura de tração da laje é a forma. E para que isso funcione, essas dimensões aqui, a altura, a largura e essas mostras que tem lateralmente são projetadas e ensaiadas e tem parâmetros para aquilo. Tá? A ruína desse sistema é quando eu tenho deslizamento relativo entre aço e concreto. Ter o deslizamento relativo já não funcionou o sistema misto. É uma forma e um concreto. Tá? Então, eu dispenso, na maioria dos casos, não é 100%, a armadura de tração. Eu tenho armadura negativa, normalmente nesses casos. E não dispensa de eu fazer projeto. Tá? Eu tenho visto muito projeto por aí, em que o pessoal pega o catálogo do fabricante, da forma, coloca lá a forma tal, para uma sobrecarga tal, e a armadura de negativa tal, que está lá no catálogo, e pronto. Não, você tem que dimensionar a laje. Você tem que saber de outras armaduras que você precisa saber aqui, onde tiver momento negativo e outras armaduras até positivas também que são necessárias dependendo do caso. É importante chamar a atenção para isso. Mas é um sistema que cai muito bem com a estrutura metálica porque ela dá a mesma agilidade ao sistema que eu preciso. Né? Se eu preciso da agilidade para dar produtividade e gerar um custo, né, que viabilize o negócio, então ela dá essa agilidade. Porque normalmente essas formas são pensadas, são projetadas para montar sem escoramento, para manter a agilidade da construção. Tem muitos detalhes para falar sobre isso aqui, não vou ficar, mas só vocês entenderem que é o que hoje é mais empregado na construção metálica. As vigas também, elas não trabalham isoladamente, normalmente nas construções. Se trabalhar isoladamente é uma necessidade de projeto ou é perda de dinheiro. Normalmente eu tenho as vigas mistas, em que eu tenho um pino, né, que pode ser esse conector aqui, né, que chamamos de stud bolt, ou um perfil U, ou uma cantoneira soldada sobre a viga metálica, para também garantir a interatividade entre a viga metálica e a laje de concreto, e com isso reduz até 30% do peso da viga metálica e torna o sistema bastante eficiente. Tá aqui um exemplo, por exemplo, isso aqui é uma viga mista, porque esse conector aqui permite isso. Esses dois sistemas em conjunto, né, são muito utilizados nos sistemas metálicos. Agora eu queria chamar a atenção para isso que eu vinha falando aqui, numa outra discussão, mas mencionando aqui. A solução em metálica, há um conceito muito grande de se fazer sempre, ou de imaginar que metálica é só viga, pilar metálico com laje steel deck. Né? Não é isso. Cada projeto pede um conceito. E a gente tem viabilizado muitas obras em estrutura metálica porque você tem que dar a solução para o projeto, pensando no material aço. Né? Então, esse é um caso, por exemplo, que nós desenvolvemos lá na Gerdau. Contar brevemente a história, que é uma história bem interessante. Era um shopping center em Minas Gerais que tinha sido negociado e fechado por uma indústria de pré-fabricados de concreto. Quando foi montar a obra, viu que não conseguia montar, algumas restrições no canteiro, não conseguia montar a viga. O braço da grua não montava a viga. Então precisava de uma viga mais leve. Aí procuraram um
projetista de metálica e tal, e levou uma solução com a viga metálica e tal, só que não fechava preço, o custo, né? Porque o custo da metálica era mais alto do que a da viga pré-moldada. E aí chamou o colega, meu colega lá da Gerdau, um engenheiro bastante experiência em metálica, e ele falou, vamos fazer uma viga mista, aquele efeito do conector. Assim, parece uma bobagem, mas não tem prescrição na norma NBR 8800 para viga mista com laje alveolar. Não foi desenvolvido isso ainda no Brasil. Então por isso que esse engenheiro teve uma sacada muito boa. Fez uma adaptação do manual do Steel Construction Institute da Inglaterra, porque não dá para fazer o que eles fazem lá. Mas enfim, ele sentou com um calculista do pré-fabricado e desenvolveram um sistema de viga mista com a laje alveolar. Testaram em obra, em campo, o desempenho foi aquele esperado de projeto, e fizeram um shopping inteiro com esse sistema. Não vou entrar muito no mérito, o tempo é curto, mas posso falar nas perguntas depois, o que eles fizeram e tal. Mas depois desse desenvolvimento foi feito um outro shopping no mesmo sistema, pela mesma indústria, e nós depois levamos isso para o precisava desenvolver, melhorar essa solução, levamos para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, fizemos os ensaios, e com esses ensaios o Gilson Queiroz escreveu um manual técnico da Gerdau, que está disponível no nosso site, sobre essa solução. O que eu quero chamar a atenção é que é o seguinte, se pensa muito na metálica que tem que estar sempre com steel deck, né? Não é sempre com steel deck. Você pode fazer com laje, com viga mista com laje alveolar, com laje treliçada, são várias soluções, né? Com painel wall. Cada projeto vai pedir a sua solução, e dá para fazer soluções bem interessantes. Se tornou muito comum também nos últimos anos as soluções com pilares mistos, né? O que vem a ser o pilar misto, né? O pilar metálico, como é da definição de Gilson Queiroz, trabalhando em conjunto com concreto, formando um elemento único que eu chamo de pilar misto. Nesse caso, a resistência do pilar é dada pelo perfil metálico, pela armadura e pelo concreto. Tá? Não é simplesmente revestimento de um elemento metálico. Há uma interação e há uma contribuição do perfil metálico na resistência do pilar, há uma contribuição das armaduras longitudinal e transversal, e há a contribuição do concreto. É claro que esse pilar metálico aqui, normalmente ele é utilizado muito mais como elemento construtivo, para dar agilidade na construção, né? Ou então você usa uma variação que é um tubo metálico preenchido com concreto, que dá os pilares mistos conseguem uma capacidade de carga muito elevada com uma redução de seção. É bem interessante essa solução. O que eu queria chamar a atenção também disso aqui é que há uma dificuldade muito grande de engenheiros, de construtores que estão habituados a fazer concreto armado e tal, de aceitar a metálica, né? Muitas vezes é um sistema novo, é algo diferente, vê uma indústria e monta. O que eu queria dizer sobre isso, principalmente sobre pilar misto, é o seguinte: é um sistema muito mais simples, né? O engenheiro ele tem uma responsabilidade muito grande quando embora ele não perceba isso, porque ele já faz no dia a dia uma estrutura de concreto, mas ele tem uma responsabilidade muito grande numa estrutura de concreto, que na metálica ele tem muito menos trabalho e muito menos responsabilidade. Se um dia ele pegar e fizer uma obra dessa com o pilar misto dele, ele vê que ele faz com o pé nas costas com uma facilidade muito grande, quem não está habituado. Por quê? Você imagina, isso aqui é um pilar de concreto, tem armadura, longitudinal transversal, tem forma, você vai concretar, isso é um pilar de concreto. O único elemento diferente que tem aqui é um perfil metálico ali dentro, que só está ali para dar agilidade aqui, ó, de tal forma que você monta suas vigas e sua laje sem necessidade de escoramento, dá agilidade na construção. Você monta 3 pavimentos, isso aqui, aquele núcleo metálico aguenta uns 3 pavimentos simultâneos em termos de carga de construção, e depois o concreto aqui vai dar a resistência total do sistema com as sobrecargas de utilização. Então é como fazer uma obra em concreto. E toda a forma já está pronta ali, a forma do steel deck, e é só encher. Então você está fazendo uma construção de concreto com alguns benefícios bem interessantes. De não ter forma, não ter escoramento nem para viga, nem para laje, né? E você vai encher o seu concreto do mesmo jeito. Então assim, é uma construção limpa, rápida, que traz benefícios inclusive para quem controla estruturas de concreto, fica muito mais simples, né? E bem mais confiável. Enfim, tem as ligações mistas também, um conceito um pouco mais complexo. Aí você tem barras dentro do concreto que vão contribuir na resistência e na rigidez da ligação. É um conceito um pouco mais complexo, mas já tem sido feito isso no Brasil também nos últimos anos. Enfim, fazer estrutura metálica, como eu estava comentando com o senhor, cada solução, cada projeto, né, eu vou pensar numa solução, eu vou usar alternativas,
vai depender da experiência do arquiteto, vai depender da experiência do calculista, mas para que eu consiga aquela viabilidade técnica e econômica. Então eu posso usar sistemas treliçados, eu posso usar sistemas aporticados, vigas celulares, casteladas, vagonadas, tem uma série de alternativas. É a experiência e a decisão de projeto, que o projeto me traz, é que eu vou decidir por um sistema como esse, para poder viabilizar o meu projeto. Por exemplo, isso aqui, o arquiteto não queria pilares nos pilotis. Então fizeram uma treliça, que é um elemento extremamente leve, que eu consigo fazer com uma facilidade muito grande na indústria, uma treliça da altura do pavimento. Então uma treliça que vem de 30 metros sem pilares. Não é interessante isso? Não é fantástico, né? A Casa do Comércio, que é da década de 80, isso aqui são balanços de 15 metros. Né? Então são alternativas que você brinca com o aço e consegue trazer. Agora você vai comparar isso aqui com uma estrutura convencional em concreto armado? Não é. É isso que eu estou dizendo. São conceitos diferentes de estruturas. Né? Conceitos diferentes. E aí você tem estruturas em arco, estruturas atirantadas, quer dizer, você pode brincar muito com esse sistema, enxergando o que o projeto te pede. Né? Por isso que eu digo que, assim, que são sistemas diferentes. Você tem que saber explorar o sistema para trazer um benefício. Gosto muito de comentar em todas as apresentações que eu faço sobre esse prédio aqui, por exemplo. Ele fala em sistemas atirantados, né? Todo mundo conhece as pontes Pences, as pontes estaiadas, né? Que são cabos de aço atirantados. Mas olha que interessante esse projeto aqui, que é projeto da década de 90. Centro Empresarial do Aço, até chamar a atenção, esqueci de comentar, hoje também é dia do Nacional do Aço. Né? Amanhã é dia de engenheiro metalurgista e hoje é o dia nacional do aço. Essa aqui é a sede de algumas siderúrgicas lá em São Paulo, Centro Empresarial do Aço, e o arquiteto não queria, na entrada do prédio, entre esses pilares aqui, acho que são 40 metros, não queria pilares, queria deixar livre a entrada. Né? Então qual foi a estrutura foi pensada? Aqui os pavimentos estão todos pendurados nesses tirantes, que trazem as cargas para essa viga rígida aqui em cima, e que, por suas vezes, carregam nos pilares que estão espaçados a cada 40 metros. Então, por que foi possível isso? Porque é um material que trabalha muito bem a tração. Tem altíssima resistência à tração e você pode brincar com isso. Então, assim, você cria conceitos diferentes com o material. Por isso que ele evoluiu nos últimos anos. E um dos principais fatores, né, de competitividade desse sistema, e que ninguém percebe, ou que poucos conhecem, é a questão da sustentabilidade. Né? Essa é uma foto, eu trouxe aqui de propósito, é uma foto de um centro de educação ambiental, na usina da Gerdau, lá em Ouro Branco, lá onde são produzidos os perfis laminados de grande porte, para construção metálica, de chapas grossas também, e bobinas, em Ouro Branco, Minas Gerais. Esse aqui é uma vista da usina, não voltada para a usina, voltada para o Lago Soledade, que é o lago que abastece a usina também. E eu queria comentar algumas coisas de sustentabilidade. Né? Uma delas, primeiro, em relação ao material. As usinas siderúrgicas hoje, ao contrário de 30 anos atrás, são empresas, são indústrias extremamente limpas, com reaproveitamento de material ao máximo, consumo de energia extremamente autossustentável, quer dizer, a própria usina, através dos gases que saem de coqueria e alto forno, esses gases são reaproveitados para gerar energia na própria usina. Tem usina, já teve períodos de nós vendermos energia para o mercado porque a própria usina produz energia. Essa água do lago que abastece a usina tem 98% de reaproveitamento. Né? Todo o material, todo o coproduto, escória de alto forno para fazer cimento, tem uma unidade na nossa usina chamada de carboquímicos, que praticamente paga a folha de pagamento da empresa inteira, e essa unidade é só de material que 30 anos atrás era jogado na natureza, e que hoje é reaproveitado para fazer asfalto, para fazer outros elementos na indústria química. Então, primeiro, em termos de processo, é um processo hoje bastante eficiente, em termos ambientais, e em termos de elementos, matéria-prima, eu comentei lá no início, né, que o minério de ferro é a matéria-prima básica do aço, e o Brasil tem as maiores jazidas do planeta. Nós temos a característica desse material que é 100% reciclável. Ou seja, eu ainda tenho minério de ferro em abundância, mas ainda assim o material é reutilizável. Então, se eu desmontar uma estrutura metálica como essa, se eu retirar uma estaca um dia desse, eu posso vender essa estaca que a siderúrgica vai gostar, que vai derreter e vai virar geladeira, vai virar algum outro elemento. Então é muito interessante essa questão da sustentabilidade do aço. E em obra, né, você consegue perceber claramente o resultado disso. São obras limpas, obras sem
poeira, sem entulho. Olha que obra interessante. Esse aqui é um edifício da década de 70 em São Paulo, que estava desvalorizado, apartamentos enormes e tal, mas que não tinham varanda, né? E aí resolveram construir a varanda. Pá, por fora do prédio, toda a estrutura metálica, bem construído por fora, sem incomodar nenhum condômino. Pode procurar na internet, que edifício Rio Novo, tem uma reportagem da Tecni sobre esse edifício. Os apartamentos valorizaram em 7 vezes o valor, né? Justamente por causa dessa varanda adicional. Mas é a questão da obra limpa, né? E sem incomodar os condôminos. Essa é uma obra muito interessante, eu queria trazer, né, o exemplo, porque eu vim falando muito da evolução das estruturas mistas, né, que ela trouxe para o sistema de construção de edifícios em aço. Esse é um prédio todo em estruturas mistas, são lajes mistas, vigas mistas, pilares mistos e ligações mistas. É um prédio da construtora Odebrecht, em São Paulo, edifício corporativo, que se tornou em aço justamente por causa da questão do prazo. Sendo rápida, ela trouxe resultados importantes em termos de financeiros, mas que recebeu certificação LEED, né, de 10, 15 anos atrás. Você construiu um empreendimento residencial em estrutura de aço 100% galvanizado a fogo. Aí nós fizemos isso, um sistema de proteção para que dê durabilidade, que sustentabilidade também é isso. Você assegurar que pelo menos ao longo de uma vida útil e atendendo a norma de desempenho, você vai ter um desempenho dessa edificação e do material que está sendo empregado. E achamos muito interessante isso aí. Esse prédio, a primeira vez que eu apresentei uma palestra com essa edificação numa palestra, eu me lembro que na mesma noite, eu não sabia, na mesma noite esse prédio estava sendo premiado em São Paulo pelo sistema de proteção que foi empregado. E corrosão é isso, né? Existe um medo enorme de corrosão, mas lembra que eu falei lá no início, né? Essa é a primeira obra em construção metálica do planeta, né? E essa é uma foto da época, né? Da época não, mas é de 1779, da década de 20, provavelmente essa foto, mas essa é uma foto recente. Essa questão de durabilidade é fazer o correto, né? É entender o ambiente que a estrutura vai ficar. Qual é o prazo que você espera que ela tenha durabilidade, ou o prazo até a primeira manutenção, e fazer essa manutenção no prazo certo. Se você fizer isso, você vai ter o desempenho que você espera. Podemos discutir mais, né? E finalmente, né, está estourando o tempo aqui, eu queria só trazer alguns lembretes eu sempre trago esses lembretes da minha interação que eu tenho muito intensa com o mercado e com universidades principalmente. A gente já percebeu que os profissionais, principalmente de arquitetura, têm um conceito de, quando a gente fala em estrutura metálica, já pensar nas grandes arquiteturas diferenciadas, nas grandes obras e tal, um Calatrava e tal, aquela coisa toda, né? E é possível sim, claro, o aço permite isso, né? Essas são obras de referências no mundo afora, de arquitetos que são extremamente habilidosos para trabalhar com material, Santiago Calatrava, Nicholas Grimshaw e outros. Mas, claro, tem um custo para se fazer isso, né? A indústria nacional está preparada para fazer, tanto de siderúrgica quanto da indústria de estrutura metálica, em algumas regiões menos, em outras regiões mais. Mas a indústria está preparada para se fazer isso que faz lá fora. Agora, tem um custo para se fazer, né? Por outro lado, nós somos muito criticados, nós engenheiros, que quando nós pensamos em uma edificação, né, só pensamos só no quadradão, né, que é mais simples de projetar, de fabricar, de montar, ou só pensamos na indústria, né, como se o aço só servisse para a indústria. O aço ele é muito bem empregado na indústria, porque o industrial ele olha o seguinte: eu tenho 1 bilhão para investir em equipamentos, máquinas e tal, e a construção custa 200 milhões. Constrói na solução que for, constrói que seja rápido, acabou. Quando você vai para a construção civil, não. A estrutura tem um peso maior no resultado. É por isso que se constrói menos em aço, né? Porque esse peso causa um medo em quem está investindo. Mas dá para investir tranquilamente, fazer estruturas metálicas, esbeltas, criativas, né? Interessantes, né? Edifício residencial, residência, coberturas. Isso aqui são edifícios corporativos. Quem imaginava? Isso aqui são 2 prédios de 33 pavimentos da Camargo Corrêa, em São Paulo, sede da Camargo Corrêa. E a decisão foi pela estrutura mista, porque o arquiteto que ganhou a concorrência para fazer o projeto não é americano, se não me engano, americano. Então ele está habituado com esse tipo de conceito, né? E ele convenceu o dono da obra de que esse conceito era o conceito da obra e acabou sendo feito. Mas são obras no Brasil, isso aqui em Pernambuco, isso é na Paraíba, isso é no Ceará, né? Que estão usando o conceito e com custo interessante, e cresceu muito nos últimos anos. Essa é a intenção de eu trazer aqui para vocês discutir. Bom, espero ter trazido informações úteis para a gente discutir, tá? Obrigado.
Fala no microfone que o pessoal de Serra Talhada poder... 50 anos atrás, eu trabalhei no Milagre Brasileiro, vamos assim dizer, certo? Então, cheguei a trabalhar em grandes obras, tá certo? Como a Ponte Rio-Niterói, o Rio Centro. O Rio Centro foram 40 mil metros quadrados de pré-moldado, meu filho. Na Ponte Rio-Niterói foram 13 quilômetros de aduela de balanço sucessivo. Só tinha de metálico o vão central. Eu digo hoje, que desperdício. Obrigado pela contribuição. E é por aí mesmo, né? Mas a indústria tinha que estar preparada, né? Tinha que estar preparada, né? Na década de 70, construir a Rio-Niterói, a indústria metálica tinha só FEM praticamente com porte para fazer aquilo. Se não foi competitivo, né? Aí, tem que melhorar a competitividade. Sim. Mas os tempos são outros. Alguém quiser fazer alguma pergunta? André Campilo. Inicialmente gostaria de parabenizá-lo pela brilhante palestra e lembrando certas coisas que você aqui apresentou e principalmente uma que não foi apresentada. Eu sei que a Gerdau tem desenvolvido alguns estudos sobre a viabilidade de casas do tipo assim, quase de baixa renda, popular também, com estruturas e até armações especiais. Eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre isso e só pegando uma espécie de carona no que o colega aqui levantou, eu me lembro, eu sou de Xuxa para cá, mas eu me lembro que o vão central da Ponte Rio-Niterói, ele foi viável ser feito em estruturas, porque foi metálico, ele saiu flutuando num estaleiro lá no Rio. Nessa época eu estudava no Rio e eu vi essa flutuação, vamos dizer, esse transporte. Mas pediria que falasse alguma coisa com relação a casos assim, mais simples. Mas eu sei que a Gerdau tem desenvolvido alguma coisa nesse sentido. Tá, obrigado. Temos sim uma... Eu diria que nós temos uma intenção muito boa em relação a esses, né? Pelo menos quando nós falamos em termos desse produto perfil estrutural, que é o maior produto que nós temos hoje para construção metálica, para se tornar viável, né, até pelo porte desses perfis, você começa a falar em termos de prédios de terra mais 3 e tal, é onde você começa a usar esses perfis. Nós já conseguimos viabilizar vários negócios ao longo do Brasil para esse tipo de construção popular, a prédios. Não é fácil, porque é o seguinte, para se tornar viável, você tem que gerar uma demanda. Como eu falei, é um conceito diferente, né? Você tem um custo, né, do qual você parte nesse sistema, e é difícil, às vezes, em termos de custo, você bater um custo de um sistema de parede de concreto ou de alvenaria estrutural. Então, depende do conceito daquele projeto. Então, tem vários prédios, por exemplo, em São Paulo, tem em Minas e tal. Em algumas regiões litorâneas é um pouco mais difícil, por quê? Porque tem um custo da proteção, e você tem que trazer uma solução que traz um resultado, e quando você vai no popular, você tem um custo mais baixo de toda essa execução. Então, em alguns momentos, nós esbarramos nisso. Tem construtores com ideias muito boas, inclusive de montar todo um sistema industrializado, não só o aço. Então, você tem uma estrutura metálica, sistema de vedação interno e externo, todo industrializado, mas você tem que gerar uma demanda grande. Então, não adianta você fazer 2, 3 prédios, porque você não consegue, às vezes, chegar no custo de outras soluções. E um fator muito interessante também que impacta, além de você gerar essa demanda, é que sistemas industrializados que casam com a estrutura metálica, você tem que ter uma homologação e ter um custo inicial dessa homologação. Alguns empreendedores fizeram isso e partiram, e outros desistiram no caminho, porque o custo dessa homologação do sistema industrializado casado com a estrutura metálica impacta, às vezes, nos empreendimentos. Então, por isso, muitas vezes, também é outro fator de você ter uma necessidade de empreendimentos com vários prédios. Você teve um construtor no Pará que fez um condomínio inteiro, acho que com 50 prédios. Então é algo desse tipo, eu vou fazer 50 prédios e vou adiante. Porque essa demanda pode baixar o custo e viabilizar
um empreendimento. Então nós estamos sim namorando sempre. Já tivemos na empresa há 10, 15 anos atrás um produto que acabou não dando certo, que era chamado de Casa Fácil. Depois foi chamado de Casa 1.0 e tal, mas depois nós investimos conceitos para prédios com esses perfis. Mas eu tenho uma opinião muito, muito voltada para do que eu comentei ali, que assim, boa parte desses projetos são em arquiteturas desenvolvidas, né, num padrão, e depois você tem que encaixar a estrutura naquela arquitetura. Você tem que pensar já uma arquitetura. Eu vi trabalhos muito interessantes de gente que já pensa, e quando viabilizou foi isso, arquitetura já pensada, adaptada ao material. Que aí se percebeu que tem um prédio aqui em Pernambuco também que pouca gente conhece, que está bem escondidinho lá em Jaboatão, que viabilizou por causa disso. Foi feito num projeto convencional com, imagina, um prédio de 20 toneladas total de aço com 8 bitolas diferentes. Você não consegue nem comprar da usina diferente, né, e fazer pacote de usina. Aí nós conversamos, mudamos o projeto, ficou 2 bitolas só, né, padronizamos o projeto, conseguiu viabilizar por causa disso. Mas são casos muito pontuais. E eu acho que o caminho é justamente isso. Nós pensamos projeto, né, porque o material está aí, o material vai atender. Mas pensamos projeto em que funcionem bem para o industrializado. Aí você vai ter um desempenho. Tá? A experiência que nós estamos tendo é essa. E assim, em termos de restrições, tem muita gente que tem dúvida nisso. Quem tem financiamento da Caixa, a Caixa não tem absolutamente nenhuma restrição ao sistema de construção em aço. Nenhuma restrição. Há um documento, aí tem gente da Caixa que não sabe disso. Superintendentes, inclusive. Há um documento no site da Caixa, não sei se está no site, eles tiraram, dizendo lá que a estrutura metálica é um sistema convencional de construção. Assim como os outros. Agora, uma estrutura metálica com sistemas de painéis industrializados já não é um sistema convencional de construção. Você tem que homologar o sistema e aí você parte inicialmente por um custo de homologação e um prazo que inviabiliza alguns empreendimentos. Então essas discussões foram um pouco abandonadas por um tempo, né? Embora esse mercado ainda esteja aquecido, né, de prédios tipo TR+3, TR+4, uma restrição ao mercado, o investidor começa a ter um pouco mais de receio de ir para soluções que têm um custo inicial maior e tal. Mas essas discussões já estão voltando e eu acho que esse é um caminho. Nós temos sim condições de participar. Tem um modelo de casa popular, eu já estava matutando, e vejo o seguinte: ela pode ser uma estrutura híbrida, né, que eu chamo misturar duas, de perfis pequenos perfis, não são grandes, e concreto e concreto com 3 centímetros de espessura. A ferragem trabalhando no meio do vão. E toda tubulação, toda instalação elétrica pronta no perfil. Vai lá, encaixou nos perfis metálicos, está aí Minha Casa Minha Vida. Os vãos de janela já prontos. Para só encaixar a janela. Tá certo? É viável. Se quiser, a gente vai lá na Gerdau e a gente dá uma estudada. Sim. Eu mostro a ideia, tá certo? Eu não tenho mais essa ânsia de ter ideias novas, de fazer isso. É meu, tá certo? Mas de desenvolver algo nesse sentido. Porque Minha Casa Minha Vida precisa disso. Sim. Precisa dessas ideias. Paredezinha de 3 centímetros, parece uma folhinha de papel. Só que a ferragem trabalha no meio do vão. Sim. Porque eu teria 1,5 centímetro de recobrimento de um lado e 1,5 centímetro de recobrimento do outro. Eu acho que os sistemas que vão ser cada vez mais empregados, e há espaço para todos os sistemas, tem que ter criatividade, tem que dar soluções, né? Esse tem que ser pensado e dar uma solução que resolva. Sim. Perfeito. Pode perguntar. Ok. De Janeiro, boa noite e Boa noite. parabéns aí pela palestra. Com relação à fase de uso, operação e manutenção na edificação, como é que fica a questão do custo da manutenção, digamos, da estrutura metálica perante o concreto? Porque tem a questão da oxidação, eu não sei se tem alguma coisa prevista aí para proteção catódica, ou não sei.
eu gostaria de ouvir você falando isso aí. E depois, por último, com relação a incêndio, né? Uma estrutura com incêndio, assim, no momento do incêndio, se ela tem mais resistência ou menos ou igual a uma estrutura de concreto. Obrigado, boas perguntas. Vou responder as duas. Primeiro, em relação à corrosão. O curioso sobre corrosão é que nunca é pensado, nunca não. Esse caso que eu mostrei aqui do edifício Deco foi um caso pensado. É como o mercado se comporta, e a gente tem que mudar essa cultura de como o mercado se comporta. É muito comum, eu já vi vários casos assim, o sujeito faz uma cotação de uma estrutura metálica, pensa em fazer estrutura metálica, faz a cotação para as indústrias. Aí vem o orçamento da indústria. Tá lá todos os itens e pintura. Pintura epóxi, que normalmente é de melhor custo-benefício, quer dizer, você tem um investimento e tem uma durabilidade boa e tal, é o mínimo que se recomenda uma estrutura 100, 125 micrômetros. Aqui no Nordeste, assim, 125 micrômetros aqui em Recife não dá para nada. Não dá para nada. Não, eletrostática, você até pode colocar, ela consegue espessuras menores, ela tem uma qualidade, mas ela consegue espessuras menores. Então a durabilidade dela também, em relação à pintura líquida, é menor. A líquida eu consigo espessuras maiores. Mas estou dizendo o seguinte, o sujeito faz um orçamento de pintura líquida com 125 micrômetros. Né? Já com o primer e o... Não, ele bota assim, 125 micrômetros. Então, assim, praticamente, dependendo da situação, o primer vai ser 120 micrômetros. Então, assim, há um conceito muito errôneo, né, e a norma NBR 8800, versão de 2008, ou seja, já tem 11 anos, ela diz o seguinte, ela tinha um anexo lá que era só consultivo e passou a ser obrigatório. Quer dizer, quem projeta e constrói é responsável, no caso, corrosão. Tem que seguir aquele anexo N. E o que é seguir o anexo N? É o seguinte, primeiro, você vai construir, aqui onde é que está a sede do CREA, que distância que nós estamos em linha reta da arrebentação? Qual é como são feitas também as estruturas de concreto, qual é a previsão de durabilidade, qual é a agressividade desse ambiente. Em função dessa agressividade, eu vou pensar num sistema que tem uma certa durabilidade e previsão de manutenção. Então, se eu vou pensar numa pintura para 10 anos, para 15, para 20, para pintura ou galvanização ou aço. Então, assim, o conceito que no passado... Por que nós temos tantos exemplos ruins de corrosão? É por vários motivos, mas um é desse. Quem compra, já percebi isso? Quem compra a estrutura, às vezes não sabe o que está comprando. Não sabe porque não é o dia a dia dele. Um dia pinta uma estrutura metálica para o cara comprar e ele vai negociar com um especialista da área. O especialista, dependendo da empresa, fala: isso aí resolve. E não resolve. Né? Resolve por 10 anos. E aí, depois de 10 anos? Né? Então, assim, há um conceito. Aí a NBR 2800, essa revisão de 2008, ela traz isso. Você tem que pensar o ambiente, ver a agressividade desse ambiente, julgar, escolher o seu sistema de proteção e ver a durabilidade. E essa durabilidade pode ser, em função de todo o sistema que você empregou, durar 5, 10, 15 anos e você dá essa manutenção. Essa manutenção pode ser uma limpeza que você retocar pontos, ou dependendo desse prazo que ela está, você realmente dá uma lixada local ali, ou jato de água, e pintar novamente. Então você vai ter esse custo e o período vai depender da qualidade da primeira proteção. Então há uma tendência, nós esperamos isso, de mudar a cultura. Ao invés de se fazer uma estrutura um pouco mais barata e manutenção já em 10 anos, não, faz um sistema de proteção mais robusto e um prazo maior de durabilidade. Aí falou, que proteções que são empregadas, né? Basicamente, existem sistemas de proteção e custos para esses sistemas. Existem os chamados aços patináveis, é uma alternativa, que eu vou comentar aqui, que aços patináveis, que tem suas restrições. O sistema de pintura e o sistema de corrosão. De galvanização. São basicamente os empregados. Você pode usar, por exemplo, aço inox? Pode, a durabilidade é muito maior, só que o custo inviabiliza qualquer operação. Então, basicamente, são esses. Aços especiais, pintura e galvanização. Não é comum. Em construção metálica, não. É possível fazer? É. Onde se emprega? Se emprega em embarcações, navios, se emprega em tubulações enterradas, é muito comum e tal. E em estrutura pode ser feito? Pode. Tá? Mas não é comum. Tem um custo, mas é uma saída. Agora, aços patináveis é um conceito que tem que ser... A gente vive repetindo isso para entender. Os aços patináveis, para quem não conhece o conceito, né, o pessoal fala aço Corten, aço SAC, tem uma série de denominações que dizem, mas são aços resistentes à corrosão atmosférica,
que tem a característica da patinação. O que seria isso? São aços que, quando expostos a um ambiente agressivo, ele cria uma corrosão superficial que o protege da progressão da corrosão. É um efeito bem interessante. Como que protege? Ele cria uma camada, ele tem adições de passivação. Ele tem camadas de cobre e outros elementos, como cromo e outros, na composição química, de tal forma que ele cria essa passivação, que é uma camada amorfa, que ela não reage mais com o ambiente e ela cria essa proteção. Tá? Agora, tem que ter certos cuidados. Primeiro, que o aço patinável ele precisa de ciclos alternados de umedecimento e secagem. Ou seja, você pode ter um aço patinável, por exemplo, ali na Avenida Boa Viagem, num prédio exposto, aço exposto, patinável, e num dia de sol como o de hoje, você imaginando que ele está seco, ele não está. Por quê? Porque a névoa salina está o tempo todo ali, fica puxando umidade, você não está vendo, está um dia de sol, mas está úmido o tempo todo. O patinável não serve para esse tipo de ambiente. Ele tem que estar em um ambiente que tem sol, chuva, mas quando no período de sol ele fica seco. Né? Então são regiões um pouco mais afastadas, porque ele é montado, desculpa, estou contando isso do conselho, mas sem nenhum tipo de proteção. Você não precisa pintar, você não precisa galvanizar. Ele é cru. Quem criou isso foram os americanos, justamente para a construção de pontes, em que eu não consigo dar manutenção. Regiões distantes, eu construo uma ponte em aço patinável e deixo lá. Tem pontes construídas na década de 60 que até hoje não tem problema nenhum com aços patináveis. Né? Então esse é o... Qual a durabilidade? Oi? Não, nem pode ser, porque justamente por causa da agressividade é muito intensa. O patinável ele não pode estar em um ambiente que tenha umidade frequente ou deposição de cloretos até um certo limite. Se a deposição de cloretos for acima de 300 microgramas por centímetro quadrado, ele já era. Então, assim, tem que tomar esse cuidado. E outra coisa que é o seguinte... Exatamente. Assim, ó, se ele estiver no ambiente... Então, assim, primeiro ponto. Então, patinável pode ser, pode, com restrições. Um dos fatores da gente... Esses perfis da Gerdau são todos em aço comum, 572. Alta resistência, mas não são os patináveis. Por quê? Porque toda a cadeia também tem que ser no aço do mesmo tipo. Então, se eu vou construir uma estrutura metálica com aço patinável, a viga, o pilar, os parafusos da conexão, todos têm que ser em aço patinável. As soldas. Nós não temos parafuso em aço patinável disponível para pronta entrega no Brasil. Você tem que importar quando você tem. Exatamente. A pilha galvânica pode acontecer. Então, assim, você tem que tomar esses tipos de cuidado com a estrutura. Então, por isso que o projeto tem que ser pensado. O outro tipo de proteção é a pintura. E aí o cuidado que a norma trouxe agora e a cobrança é o seguinte: a durabilidade da pintura depende muito mais da preparação da superfície do que da qualidade da pintura. Se você pegar o melhor sistema de pintura que você conseguir, sei lá, uma pintura poliuretânica que tem altíssima qualidade e durabilidade, e pintar sobre uma superfície de um aço que não passou por um jateamento adequado, uma limpeza de superfície adequada, essa pintura não vai durar muito tempo. Quer dizer, vai durar 10, 15 anos, mas depois você tem que retirar essa camada toda de tinta para corrigir o que não está legal, que é a superfície. Então, assim, ó, é muito melhor você limpar a superfície, de repente pintar até com a tinta, vamos dizer, alquídica, esmalte sintético, vai durar 5 anos, do que você gastar com uma pintura em cima da superfície que não foi preparada. E a grande maioria dos problemas que nós chegamos por aí com corrosão é superfície que não foi preparada adequadamente. Esse é um ponto chave nas estruturas. E o outro ponto é galvanização. Galvanização é proteção com zinco, né? Galvanização a fogo, imersão na camada de zinco. Aí sim, em relação à pintura tem custo-benefício, que com espessuras menores você tem durabilidade maior. É muito interessante. Depende muito do preço da galvanização em certas praças, né? Onde você conseguir um preço de galvanização compatível com estrutura, e às vezes você com pintura você consegue, vale a pena fazer a galvanização. E dependendo da situação, como aquele prédio lá de Jaboatão, que tem que ter grande durabilidade, nós fizemos galvanização para a estrutura toda revestida, ou seja, não tem nenhuma exposição que está galvanizada, e o arquiteto quis mostrar algumas emendas de pilares só para mostrar que em aço, onde está, para ficar exposto, onde está exposto tem pintura sobre galvanização, que é um sistema chamado duplex, não é simplesmente pintar, você tem todo um preparo da superfície do galvanizado para receber esse sistema de pintura, e esse sistema de pintura também é adequado ao galvanizado, e esse sistema ele tem uma previsão de durabilidade 50% maior do que a soma dos outros dois sistemas. Então, se você tem uma galvanização para 20 e uma pintura para 15, esse sistema vai durar 50 anos.
né? Então, aí cada um tem o seu custo, né? Agora, dá para você fazer, eu vou entrar na segunda pergunta, que é fogo, fazer projetos bem pensados para que tenha durabilidade. Tá? Aí eu vou comentar isso quando eu falar em fogo também. Fogo é o seguinte, resistência a fogo. Existe uma norma que recomenda exigências de elementos construtivos de edificações em situação de incêndio. Isso vale para qualquer tipo de material. Aço, concreto, madeira e tal. Ou seja, um prédio como esse do CREA, dependendo da área, da altura e tal, se avalia se precisa ou não da proteção passiva contra incêndio da estrutura. Não estou falando da proteção ativa, de você, né, pensar em sprinklers, em extintores e tal, que é um tipo de norma. Tem outro tipo de norma que olha só para a estrutura, em função das dimensões da edificação. Se chegar à conclusão de que esse prédio precisa de uma proteção, vai se definir o tempo requerido de resistência ao fogo. O que vem a ser isso? O tempo que a sua estrutura tem que durar, que ela não pode entrar em colapso, até que você consiga evacuar o prédio, todas as pessoas saírem, salvar vidas. Esse é o objetivo dessa norma. Então, em se tratando de metálica, aí você tem uma norma para dimensionar a estrutura em caso de incêndio, e em se tratando de concreto, você tem outra norma para dimensionar a estrutura em situação de incêndio. Aí dentro da sua pergunta, qual que tem mais resistência ao fogo? A que vai ter mais resistência é a que tiver maior massividade. O que é massividade? É o espaço para aquecer a temperatura ainda. É concreto. Então, um pilar de concreto que é robusto, a temperatura nele vai, até que toda a seção chegue a uma certa temperatura, vai ser mais lento do que a metálica, que é mais esbelto. Tá? O que se faz na metálica para retardar? Então, se faz projeto pensando na estrutura. Então, esses projetos todos que eu mostrei de edifícios, principalmente, e o mercado americano comporta assim também, existem sistemas de proteção que atendem à aplicação da edificação e, ao mesmo tempo, tem que atender em termos de custo. Então, existem sistemas para isolar o aço em situação de incêndio. Vários tipos de sistemas. Um deles são argamassas projetadas. São argamassas de fibra, de gesso, vermiculita hoje também não é usado, mas fibra e gesso. Que você pega essa argamassa e projeta na estrutura metálica. Aqui tem alguns exemplos, no Hospital Português tem uma unidade que tem isso, e essa argamassa vai proteger o aço na situação de incêndio, em rigorosa situação de incêndio. É a proteção das empregadas a mais barata. Né? Tem um aspecto visual não é interessante, às vezes você tem que revestir aquilo ali, então viga dentro de forro. É o sistema mais empregado no mercado americano. Né? Por quê? Porque você aplica aquela argamassa, coloca forro, fecha os pilares, esconde os pilares e o mercado americano é isso aí que se emprega em quase todos os casos. Existem as tintas, chamada tinta intumescente, que ela em situação de temperaturas elevadas, ela expande até 100 vezes a sua espessura, justamente para criar massividade e isolar em situação de incêndio. Aí são caríssimas, porque é 100% importado. Então o que se faz em projeto? Aí tem gesso, tem fibra, gesso contra produção contra fogo, tem fibras, tem mantas, tem uma série de materiais. Os mais empregados são argamassa e tinta intumescente. Normalmente, o que se faz em projeto de metálicas, até para tomar um custo acessível? Pensa-se em argamassa como uma solução nas vigas, edifícios, por exemplo, argamassa nas vigas e coloca o forro e faz o pilar misto, que aí aquele concreto ali dá o recobrimento para dar durabilidade em situação de incêndio. É interessante essa solução porque o concreto também protege contra a corrosão e no caso das vigas, as argamassas projetadas, aí que tem que tomar bastante cuidado quem vai negociar, existem argamassas que já têm inibidor de corrosão. Que é isso que acontece no mercado. Essas argamassas são aplicadas no aço diretamente sem nem limpeza da superfície, muitas vezes. Não precisa de tinta, você não protege contra a corrosão o aço. A argamassa protege contra fogo e corrosão. Mas tem que ser a argamassa com certificado, né? E o principal fornecedor no mundo, nas Américas, que é um mexicano, que atende o mercado americano e nos atende aqui no Brasil, tem essa argamassa que ela é com inibidores de corrosão. Aí tem várias outras soluções. Tem um prédio lá em São Paulo, eu achei bem interessante. O arquiteto queria deixar as estruturas aparentes e a tinta intumescente era cara. Então o que eles fizeram? Pegaram umas mantas, não são umas mantas, são umas pô, esqueci o nome agora, mas algumas fibras que eles colavam na alma do perfil para proteger contra fogo, pinaram na alma e fixaram esse sistema, que é bem mais barato do que as tintas, e pintaram com tinta normal, porque já estava protegido. E aí sim, as abas foram pintadas com tinta intumescente.
Então você começa a ter um monte de alternativas, dependendo da edificação, aquele pilar que vai ficar externo, se ele tiver em colapso, situação de incêndio, ele não leva a desabar a estrutura, a consequência é outra, aí você deixa ele sem proteção. Existe uma série de alternativas que você pode fazer na sua edificação e que o bombeiro ou então a norma permitem. Existe uma outra alternativa que é o método de Bailey. Bailey é um pesquisador inglês que descobriu o seguinte: em situação, ele fez, para descobrir isso, os ingleses investiram muito para o desenvolvimento desse mercado, eles construíram um prédio de 8 pavimentos dentro de um hangar na Inglaterra e botaram fogo. Colocaram uma série de termopares, equiparam o prédio como se fosse um prédio comercial, colocaram computadores, papel, toda a carga de incêndio, botaram fogo no prédio, mediram e viram o comportamento da estrutura. Descobriram o seguinte, que algumas armaduras dentro da laje podem fazer, em situação severa de incêndio, que as vigas vão deformar e a laje segura a viga por um tempo até que se evacua o prédio. Então o método de Bailey é de proteção, como é que eu vou dizer, proteção parcial. Você protege contra fogo as vigas principais e deixa as secundárias sem proteção, desde que a laje esteja com essas armaduras adicionais e que todo o sistema seja rotulado e misto, ou seja, as ligações rotuladas, o sistema todo contraventado. Isso tem influência também em toda a estabilidade da estrutura. Então esse método de Bailey pode ser utilizado, já foi usado aqui em São Paulo, com muita discussão no Corpo Bombeiro. Então assim, existem várias alternativas. E só para finalizar, uma estrutura metálica pensada com esse sistema de proteção, o seguro dela não pode custar 1 centavo mais caro que a estrutura de concreto. Tem muita seguradora que fala assim, é metálica? É tanto. 2 vezes mais. Não. Se ele tem proteção frente a fogo, não precisa custar mais nada, porque a segurança está garantida pelo sistema de proteção. Tá? Não sei se respondi. Boa noite. Boa noite. A pergunta já seria nesse tema, nessa área em que foi abordada pela última pergunta, mas me estendendo um pouco mais. Eu costumo brincar que ao contrário, o concreto é, na verdade, o melhor amigo do homem no lugar do cachorro, né? Porque assim, é que ele aguenta mais desaforos por execuções por aí, né? E muitas vezes, assim, mal feitas, alguma coisa. E ele pode ser, muitas vezes, abandonado pela obra, assim, porque a manutenção requer menos cuidados, né? Existe uma tradição no Brasil, na minha percepção, é que assim, a nossa manutenção, de forma geral, é sempre corretiva e não preventiva. Existe essa cultura aqui, né? Isso é mais evidente, é mais visível quando se trata, por exemplo, de uma obra pública. Eu vejo dessa forma. Casos recentes, casos de obras recentes e de pouco tempo atrás, a gente tem bons exemplos disso. No caso da estrutura metálica. Houve passarelas metálicas ali na BR-101, em que assim, sempre se chega ao ponto de cair os pedaços para se abrir um edital, não existe, não é contratada a obra, já com a programação, primeiro, assim, sendo feita corretamente com as proteções, como foi abordada, as várias proteções da estrutura em si, né, para ela ter uma vida útil muito maior. Mas mesmo depois de executadas, não há um programa de manutenção preventiva para prolongar a vida útil. Na BR-101, muito próxima de si, nós temos os 2 exemplos em que há uma passarela ali próxima à Escola Técnica, Colégio Militar, que é uma passarela de concreto, né, em que ela tem, né, muitos anos, e ela vai permanecer ainda muitos outros, mesmo depois de ter sofrido um caminhão, né, foi colidido numa das colunas. Mas lá na frente, a estrutura sobre o hospital das clínicas, ela teve que ser toda remontada porque ela estava realmente em ruínas, né? Não houve nenhuma manutenção, chega ao ponto realmente de colapsar. Por que eu estou abordando isso? Mesmo obras mais recentes, como poderia citar aquela estrutura metálica do viaduto da Caxangá, né? Eu, assim, enquanto estudante de engenharia, tá? Eu não tenho todo o olhar e o conhecimento de tantos outros aqui, mas assim, eu acompanhei como observador e vi que, assim, mesmo durante a execução, assim, ela nunca foi corretamente protegida com uma pintura adequada. Eu verifiquei isso e constato lá que a superfície dela, desde sempre, mostra sinais de oxidação. Então, assim,
são exemplos de que a estrutura metálica ela não é vista, ela não é executada pensando na sua vida útil, que ela requer, acredito eu, um pouco mais de atenção. Entendo que ela é uma solução viável e interessante. Mas por que eu mencionei tudo isso? A indústria, como a Gerdau, assim, ela tem trabalhado nos projetos, no comércio, assim, no mercado como se, para eles enxergarem assim, essa importância e essa visibilidade de tantos desses projetos de manutenção preventiva serem tão importantes quanto a contratação, porque vocês trabalham muito na venda do produto, né? Assim, né? Na viabilidade, para mostrar que são projetos interessantes, viáveis, é uma solução interessante. Mas assim, ela trabalha também para que as obras de estrutura metálicas elas também sejam corretamente mantidas. Sim, sim. A nossa preocupação, nós temos a seguinte filosofia. Um mau exemplo acarreta vários outros maus exemplos, né? E você não percebe isso, mas uma estrutura que você viu por aí mal feita, eu deixei de vender umas 10 vezes mais, né? Porque um mau exemplo, rapidamente, se eu perguntar assim, quantas obras que você viram aqui em Recife, que são obras bem legais, e quantas vezes com problemas? Com problema todo mundo vai saber, né? E vai lembrar. Então a gente tem uma preocupação muito grande, tanto é que nas nossas consultorias, nós sempre, tudo que eu disse aqui, a gente fala nas nossas consultorias, nós damos a solução para o cliente que seja a melhor solução. A decisão é do cliente, né? Eu não posso, é até antiético, eu deixar de vender. Eu não me recuso a vender. Mas nós sempre orientamos o cliente a fazer o melhor. Pensar em manutenção, pensar no sistema robusto, de grande duração. Sempre os nossos manuais técnicos são todos assim. Quem conhece, nós temos manuais técnicos na área de ligação de alvenaria com outros sistemas, manuais de corrosão completos, manuais de proteção frente a fogo, manuais de estacas de metálicas e tal. Sempre nós primamos, e com todos os comentários nossos, é que faça da maneira mais adequada. Tenha-se todos os cuidados. Por quê? Porque é assim que nós andamos adiante. E nós temos a consciência do seguinte, se nós não mudarmos a cultura, é difícil mudar a cultura? É longa, quer dizer, o caminho é muito longo. Principalmente o conceito de obra pública, você deixar lá e não dou manutenção. Em quase todas as obras que eu discuti em obra pública, né, os projetos de discutir obra pública, o pessoal não quer colocar o aço patinável porque isso aí nós não vamos dar manutenção. Mas o patinável ele precisa de manutenção também, né, dependendo do que for, como ele for utilizado. Então nós sempre alertamos. Por quê? Porque eu quero continuar vendendo, eu quero durabilidade do material e mostrar que é um bom exemplo de construção. Só que envolve mudar a cultura, né? Esse trabalho é lento, é muito lento. Então uma passarela como aquela, depois de um certo tempo, na época foi bem projetada. A ponte lá da viaduto lá que chegar, provavelmente foi bem projetada. Agora, e o sistema de proteção? Né? Quem fiscalizou? Viu? Porque recém-inauguradas você via lá que estava pintado e tinha solda sobre a pintura. Como isso é possível? Né? Acabado de ser feito. Eu tenho uma outra obra, eu não vou comentar, né, porque também não seria ético da minha parte, mas eu participei de um projeto aqui, eu me lembro, que o arquiteto me chamou para conversar. Nós discutimos todos os detalhes daquele projeto, todos, na arquitetura. Depois ele chamou o calculista. Aí discutimos todos os detalhes com o calculista. O caderno de especificações, eu sentei com um profissional que foi da Gerdau, ele aposentou, mas os melhores manuais técnicos sobre o assunto no Brasil, ele que escreveu, que era o Panoni. Ele fez todo o caderno de especificação de proteção contra a corrosão, especificação de material de proteção contra a corrosão, um negócio assim de altíssimo nível. Um dia, por acaso, fui visitar a obra. E o caderno de especificações era bem claro, era bastante robusto. Quando eu chego na obra, eu fui junto com um outro profissional do mercado. Vamos ali que nós vamos ver umas cerâmicas que estão sendo instaladas ali, que é a cerâmica Brenan. Aí chegamos ali, a instalação da cerâmica Brenan. Aí estava lá o engenheiro, o encarregado, o cara aplicando, o engenheiro encarregado assim, olhando. Eu nunca vi isso, né? Toda uma fiscalização enorme em cima do cara. Porque era cerâmica Brenan, custava R$400 um metro quadrado, não sei o que, não podia ter um errinho, não podia perder uma peça, não sei o que e tal. Eu falei, tá bom, beleza. E a estrutura metálica lá fora, né? Que tinha todo um caderno de especificação. Nada foi seguido, nada mesmo. Nada do que tinha no caderno de especificação foi seguido à obra pública. Não tinha fiscalização, a empresa fez do jeito que quis, comprou material que não era para ser, não galvanizou como deveria, metendo solda em cima de galvanização
a frio ainda, e custava 10 vezes mais do que aquela parede do negócio do Brenan. Então, assim, é conceito e cultura. Como é que você enfia na cabeça do engenheiro o seguinte, meu amigo, você está olhando essa cerâmica Brenan aí, que esteticamente pode... mas vai lá fora aquilo ali, ver aquela estrutura que vai desabar em 5 anos, se não for bem cuidado, e do jeito que está sendo feito não vai ficar. Então é essa cultura que nós queremos tirar. Eu sempre falo nas minhas palestras o seguinte, quem compra, estrutura metálica tem que parar de ser entendida pelo mercado como um todo, e falo em universidades, em construtoras, até pelo setor de construção em aço, como um negócio à parte. Aquele negócio do especialista. Chama o especialista da metálica, ele vem e resolve. Não. A estrutura metálica faz parte da edificação. Principalmente quando está falando de um todo. Então quem compra, quem constrói, tem que conhecer um mínimo básico. Quem compra tem que conhecer o mínimo básico. Tem que ter treinamentos o tempo todo, ou no CREA, no Sinduscons, nas ADEMs, o tempo todo, para as equipes de construtores e tal, porque o mercado só vai ser melhor, nós só vamos mudar a cultura quando a metálica não for algo do especialista. O especialista tem que fazer o trabalho dele. Projeto, detalhamento, fabricação, montagem, é coisa do especialista, ele vai fazer o dele. Né? Mas quem está comprando tem que saber fiscalizar o especialista. Tem que saber negociar. Tem sujeito que recebe proposta de 4 empresas diferentes, 4 propostas completamente diferentes, ele só vai na mais barata lá e fecha. É assim que funciona. Né? Não há um conceito, né? Só, o que eu quero no meu projeto? Então essa cultura nós temos que mudar. E aí sim, também nos órgãos públicos, né? Que é essa cultura que tem que mudar. A manutenção é fundamental e tem que estar já no custo previsto. Né? E quando se projetar, tem que se projetar já pensando nessa durabilidade. Mas infelizmente não é assim que as coisas acontecem e o caminho é longo. O caminho é longo. Fala no microfone por causa do... É porque o pessoal lá de Serra Talhada acaba... Deixa eu te passar aqui. Boa noite, Janeiro. A pergunta é a seguinte, quando você vai fazer um dimensionamento de um projeto em estrutura metálica, o grande desafio ali é você ver as BOTs críticas em relação à alma, mesa, e você vai fazendo uma série de análises para a escolha do melhor perfil, para você fazer um dimensionamento dentro de uma segurança tudo. Gostaria de ouvir um pouquinho sobre você em relação à limitação das alturas, porque ainda existe um certo estigma daquele... A estrutura metálica tem uma limitação em relação à altura de projeto. Gostaria de ouvir um pouquinho em relação ao que o mercado tem, a Gerdau, em relação aos novos perfis aí com estruturas mais resistentes, tudo. Tá. Você falando em altura de edificação? Não. Isso, a limitação em relação à construção com estruturas metálicas, porque existe um estigma... Também da altura das peças, dimensões das peças também. Isso, gostaria de ouvir o que tem de novidade em relação ao mercado com isso tudo. É uma boa pergunta. Primeiramente, o primeiro ponto que eu queria comentar, né? A entrada desses perfis laminados que eu mencionei foi uma revolução. Né? Até 2002 não tinha perfil laminado no mercado nacional, eu tinha umas 8 bitolas só, perfis pesados, aí nós entramos com... Hoje são 105 bitolas, que vão aí de 150 milímetros a 610 milímetros, né? Já foi uma evolução muito grande, nós conseguimos fazer muita coisa em termos de edifícios. Só que ainda estamos muito pouco, né? Isso é muito pouco ainda. O maior perfil que nós conseguimos fazer no laminador da Gerdau, perfil I é 610 milímetros e perfil H é de 300, né? 360. A norma americana, nós produzimos de acordo com a norma STM americana, a norma STM tem 220 bitolas e tem perfis H ali de 500. Se produz viga de mais de 1 metro de altura. Nós ainda não temos condições de produzir isso no Brasil, por quê? Porque para fazer essas alturas maiores, eu tenho que partir para um laminador novo, um investimento altíssimo. Mas assim, de certa forma, o que nós temos hoje tem atendido até bem o mercado. Porque se você vai pensar num edifício alto, por exemplo, né, é uma das limitações que o material poderia ter. Eu vou fazer um edifício de 40 pavimentos, eu ainda consigo fazer, você vê quais são as soluções que hoje se empregam para construção, até imaginando corrosão, incêndio e outras, é o pilar misto.
E tem se mostrado cada vez mais eficiente o pilar misto para edifícios altos. Por quê? Porque, como eu disse, quando você alinha a resistência do aço junto com o concreto trabalhando em conjunto, você consegue uma seção um pouco mais esbelta de alta resistência. Então tem se tornado muito frequente usar ou o núcleozinho metálico, e aí as seções todas da Gerdau conseguem atender bem, com concreto em volta, ou você faz o tubular. E o tubular, hoje no Brasil você não tem laminado tubular do porte que se emprega nas grandes edificações, mas aí já se faz com chapa, montando a tubulação helicoidal. Para você ter uma ideia, acabou de ser construído tem uns 3 anos, ficou pronto o prédio em mistura metálica mais alto do Brasil, de 58 pavimentos, que o edifício Concórdia em Belo Horizonte, feito todo em mistura metálica, não teve limitação. Né? O que está limitando as nossas alturas são os nossos gabaritos e capacidade das empresas, assim, a vontade de se fazer, o custo. Né? Você fazer um prédio de 58 pavimentos é um negócio, é um marco fantástico para a engenharia brasileira como um todo e feito em mistura metálica lá em Belo Horizonte. Não teve restrição. Pilar tubular, helicoidal a partir de chapa, e as vigas podem ser laminadas, porque os vãos normalmente não são vãos que o laminado não consiga alcançar. Oi? Com estrutura mista. Aí tem que ser com estrutura mista. Agora, você vai partir para uma ponte, por exemplo, você precisa de perfis de 1 metro, 1,10 m, 2 metros de altura, também tem que ser com perfil soldado. Você não consegue fazer com laminado. Mas no mundo afora, o perfil laminado chega no máximo aí 1,20 m, 1,10 m, 1,20 m. Não se lamina mais do que isso. Normalmente você tem que partir para chapa mesmo, fazer o perfil soldado. O perfil soldado não é uma solução ruim. É que quando você tem laminados numa faixa até 610, como nós temos no Brasil, para que você vai fabricar os soldados se a produtividade vai ser menor e tal? Existem soluções, por exemplo, vocês devem ter visto, tem um fabricante chamado Medabil, que ele faz galpões com seção variável. Perfil soldado. Aí fala, mas perfil soldado ainda sai mais em conta, produtividade maior do que o laminado? Sai. Mas porque é o seguinte, não, porque ele tem uma linha específica só para isso, então gera uma produtividade muito grande. Ele tem um sistema que foi desenvolvido com um parceiro dele, que é a Varcopruden, que ele faz a solda só de um dos lados da chapa. Então, assim, cada solução, né, quer dizer, o mundo, né, o mercado mundial foi se adaptando para criar essas soluções metálicas, sem ter necessidade de você ter as grandes seções. Mas é claro que nós precisamos desenvolver mais. Nós precisamos ter pilar de 40 por 40, 50 por 50, que ainda não temos. Laminados, né, que ainda não temos. Tem que fazer no soldado hoje. Mas a própria indústria foi percebendo que o pilar misto já preenche essa lacuna. Né? Mas se tiver o perfil laminado 400 por 400, 500 por 500, tenho certeza que tem mercado, que tem como atender, certamente. Tá? Então falta ainda. Né? O mercado ainda precisa desenvolver. Agora, por que não tem? A própria Gerdau poderia investir. Porque justamente o mercado ainda não absorve esse investimento. Um exemplo muito interessante que eu sempre dou é a questão do próprio trilho. Nós temos um laminador lá em Ouro Branco, onde faz o perfil laminado, pronto para fabricar trilho. Poderia fabricar trilho para atender o mercado novinho, para atender o mercado nacional todinho, mudar a ferrovia toda. Mas nós não temos projeto de ferrovia no Brasil. Consistentes. Que nós já produzimos na nossa siderúrgica perfil para dormente. A gente fabricava o perfil e uma indústria ia lá e dobrava, colocava os acessórios e tal. Em um ano nós vendemos uma produção grande, uma coisa de 500 mil toneladas em um ano. Mas um comprador, Vale do Rio Doce. No ano seguinte a Vale não tinha mais ferrovia para fazer, acabou. E aí, você não tem segurança de investimento porque você não tem demanda. Né? Agora, claro, se nossas ferrovias fossem reativadas, você teria demanda por um bom tempo. Porque tem que dar manutenção, você tem que trocar e tal. Então isso tudo, a mesma coisa, investimento em perfis de grande porte. Poderia colocar no meu laminador. Oi? Sim. Então, se nós tivermos investimento desse porte, se nós tivermos um mercado de construção metálica consolidado e crescendo mais, vale a pena alguém entrar, seja Gerdau, seja outra, eu vou colocar seções maiores. Mas tudo é estudo, né? Para você não investir e não avançar. Resolvia. Se tivesse, né? Teria trilho para isso. Tá bom? Pessoal, mais alguma pergunta? Pelo horário, são 21h30. Mais alguma? Então a gente encerra com ele. Não sei se era um modelo teórico ou se era real. Falava-se de hemisfério geodésico. O hemisfério geodésico que trabalha somente a compressão. É um modelo abstrato ou é real?
É possível se fazer, né? Agora, um negócio interessante que é o seguinte: indústria, né? Construção metálica, indústria em geral, tem que ser viável. O que sai caro é serviço. O pessoal tem até uma visão de que a construção metálica não viabiliza por causa do preço do aço. Tem uma série de gatilhos que o aço tem quando precisa reajustar, mas uma estrutura cara é uma estrutura que tem excessivamente serviços. Muita solda, muita conexão. Quem puder mais evitar ao máximo isso é que torna uma estrutura competitiva. Os americanos mostraram esse conceito para o mundo todo. Você tem que criar produtividade em projeto, fabricação e montagem. Esse é o conceito. Né? Nós tínhamos o conceito no Brasil de cada vez mais fazer estruturas cada vez mais leves, mais leves, mais leves, mais leves e cheia de trabalho. Né? O custo fica alto, a pintura, a manutenção, tudo começa a explodir. Né? Você tem que pensar em estruturas fáceis de produzir, fabricar e montar. Então, estruturas geodésicas e tal, cheias de coisas, você tem muitas soldas. Claro, tem aplicações que você pode utilizar. Como o senhor mencionou mais cedo também, as estruturas espaciais e tal, tem suas aplicações, tem suas vantagens. Só tem que tomar cuidado que onde você tem nós demais, soldas demais, parafusos demais, elementos demais para fabricação, para ter serviços, é o que torna caro o sistema. Né? Então tem que ser algo com grande produtividade. Um hemisfério mais ou menos com 15 metros de altura, 30 metros de diâmetro. Um projeto específico. Cada projeto se pede, né? Mas assim, tem que tomar cuidado com esses custos. Se tem alternativas, ótimo. Se não tem, né? Aí é problema. 60 metros de altura, mas tá lá, né? Aí tem que tomar todos os cuidados. É possível se fazer, mas tem que tomar todos os cuidados. Os elementos que trabalham toda a compressão, tá certo, no hemisfério geodésico, a fixação é só parafuso. Sim. É só para não correr um elemento. Isso, mas como tem muitos elementos, você tem que ir muitos pontos para cuidar, e isso que você tem que ter atenção para se fazer. Janeiro, obrigada. Eu que agradeço. Volte mais vezes, foi muito boa a sua palestra, pessoal. Muito obrigado pela presença. Na próxima semana vamos falar sobre a lei do ar-condicionado, instalação, o ar que respiramos. Enfim, mas aí acompanhe no nosso site a agenda. Obrigada. Obrigado, pessoal.